Fala, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live. Hoje é dia 29 de outubro, o mês já acabou. Se você não bateu meta, você ainda tem amanhã, é o último dia do mês para bater a meta aí na sua autoescola, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu mandar um alô aqui para a galera que está chegando, é muito bom ver vocês chegando por aqui. Obrigado, tá? De coração mesmo aí, pelo carinho, pelo apoio de vocês. Tem gente aqui que não perde uma live, tá acompanhando desde a primeira live, todas as lives estão aqui. Eu agradeço muito a vocês de coração mesmo aí pelo apoio e espero que o nosso conteúdo esteja de fato agregando aí a você, tá bom? Deixa eu dar um alô aqui pra galera que chegou aqui, o Fábio da Autoescola Visão lá de Goiânia, grande amigo nosso aqui, parceiro, cliente nosso. Meu amigo, seja muito bem-vindo, obrigado, tá? Você é um dos que eu sei que nunca perdeu uma live aqui desde o começo. Agradeço muito a você, tá? Pelo carinho aí, pelo apoio. Ronaldo também, fala Ronaldo, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Alessandra Silva, boa noite. Pessoal da Autoescola da Arielle, lá da Autoescola Serrinha, da Bahia, seja muito bem-vinda. A Vanessa também, lá da Alternativa de Três Corações. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Obrigado pelo apoio de sempre, carinho aí. Pessoal da Autoescola Teixeira Soares, a dona Márcia, o senhor Ronaldo, boa noite, seja bem-vindo. A Vilma da Autoescola Chemin, juntamente com o Ricardo, sejam muito bem-vindos, boa noite. Sara Carvalho, boa noite. Autoescola Inova, boa noite, seja bem-vindo. Pedro, PJ, seja bem-vindo, boa noite. Aline também, boa noite. Neto Cunha, isso? Neto Cunha, seja bem-vindo. Fala, Daniel, boa noite também. O Daniel aqui do nosso comercial está aqui acompanhando. Boa noite, seja muito bem-vindo. É o senhor Pedro lá da Autoescola Líder, seja muito bem-vindo. Boa noite para vocês. Muito bom ter vocês por aqui. Como vocês sabem, eu me esforço muito para poder trazer um conteúdo bacana e eu acho que trouxe um conteúdo bem legal hoje, vai fazer muito sentido para vocês, tá bom? Valmir, boa noite, seja muito bem-vindo. Deixa eu só mandar aqui o convite aqui para a galera aqui entrar e se você puder também é só clicar na setinha do lado aí, convidar seus amigos aí para poder acompanhar com a gente, vai ser um prazer, tá? Fala, Meire, boa noite, tudo bem? Que bom ter você por aqui. A Meire da Autoescola Lusitana, lá de Campinas, que bom ter você por aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Pessoal da Autoescola Atrativa também, boa noite, sejam muito bem-vindos. Silvana também, seja bem-vinda, boa noite. Deixa eu só mandar isso aqui, pronto, já mandei para todo mundo. E se você não convidou a galera, convida aí para o pessoal assistir. Fala, Juliana, seja muito bem-vinda. Juliana, nossa SDR aqui também, acabou de chegar, boa noite, seja muito bem-vinda. Galera, o nosso tema de hoje nós vamos falar sobre metas e indicadores. A chave para maximizar os lucros aí da sua autoescola. Na verdade é uma live que nós vamos tratar um pouco sobre a importância das metas, como você estabelecer metas claras e atingíveis aí na sua autoescola. Mas o mais importante, entender também quais são os principais indicadores, quais são as principais metas que você deve monitorar e acompanhar aí na sua autoescola para você maximizar os lucros aí da sua autoescola, beleza? Deixa eu dar um alô ali pro João, seja muito bem-vindo. O senhor Eliezer, mais a equipe de lá da autoescola Siga Bem, seja muito bem-vindo. Muito bom ter o senhor por aqui. A Cleia, boa noite, seja bem-vindo. A Eliane também, que não perde uma live, seja muito bem-vinda, Eliane. Rafael acabou de chegar, boa noite. Muito legal ter todos vocês aqui. Bom, meu povo, deixa eu beber uma água. Vocês sabem que todo dia eu trago aqui um copo com água, bebo água um louco, porque acreditem, por exemplo, hoje eu fiz 9 reuniões. Então, não foi tanto. Mas tem dias que eu faço 12, 15 reuniões por dia, todo santo dia, das 7 da manhã, às vezes às 20 horas. Então eu falo muito. Por isso eu bebo tanta água, porque é uma maneira que eu tenho de proteger a minha voz, né? Senão eu acabo com a minha voz. Fala, William, da Autoescola Conquista, boa noite, seja muito bem-vindo. A Célia da Autotrânsito, cheguei, a Célia falou. Que bom que você chegou, minha amiga, obrigado. É muito bom, a Célia também é uma que não perde uma live nossa aqui. Obrigado aí pelo carinho, tá? Deixa eu aproveitar e antecipar uma coisa para vocês.
Na semana passada, eu trouxe o Thales, que é um especialista em comunicação visual, designer, essa parte de brand, de marca e tudo mais, trabalha com a gente aqui. E aí eu o convidei para compartilhar com a gente um conteúdo numa live, falando sobre como você fortalecer sua marca da sua autoescola, para poder alavancar aí os seus negócios. Né? Não se trata só de ter uma logo, não se trata só de marketing, entender a diferença entre marketing e branding e como você pode fortalecer a marca sua. E aí quem acompanhou sabe que nós tentamos por 50 minutos, não deu certo a live, porque a internet estava muito ruim. E aí, na próxima terça-feira, eu traria aqui a Karina, que é uma cliente nossa aqui, parceira, coordenadora da Autoescola Brasiliense. Só que ela vai ter uma viagem e não vai conseguir participar. Então eu antecipei a live do Thales para essa próxima semana, dia 5 de novembro. Então, já estou avisando para vocês aqui logo no começo da live, para que vocês se programem para poder assistir, porque quem assistiu percebeu o quanto o Thales tem para poder agregar e vai ser bem legal. Então, na próxima terça-feira, o Thales estará comigo aqui, tá bom? Deixa eu dar um alô aqui para a Autoescola Liberdade, boa noite, sejam bem-vindos. E também para o César, lá da Autoescola Denise. Que bom ter você por aqui, meu amigo. Bom, meu povo, vamos lá então? Afinal de contas, vocês vieram aqui para poder receber conteúdo e não só para ver essa beleza aqui, né? Então vamos lá. Como vocês sabem, eu sempre inicio a nossa live trazendo algumas frases para reflexão. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu sou coach, né, treinei coaches por 10 anos e nós somos todos motivados. E eu gosto muito das frases porque elas geram uma oportunidade de nos motivar, de parar um pouquinho para refletir e tudo mais, né? As frases de impacto sempre geram umas boas reflexões. E aí eu trouxe uma frase aqui do Ernesto, que ele diz que a vida sem metas é o tédio. Gente, já viu aquele final de semana que você não tem dinheiro no bolso, você não tem a casa de um amigo para ir, você não tem um namorado, você não tem uma namorada, você não tem um cinema para ir e não tem nada para fazer, que parece que o final de semana é interminável, aquela coisa entediante, chata. Então, a vida sem meta é o tédio. Por quê? Porque quando você não tem objetivo, quando você não tem meta, não tem um propósito, fica chato, enfadonho. Então, comece a entender isso, e a ideia dessa frase é para você começar a refletir que ter metas é talvez um dos principais princípios para você ter qualidade de vida. É claro que para isso você tem que alcançar essas metas, ok? Que bacana, Célia. A Célia diz que ama as frases que eu falo. Que bom, obrigado. Então, gente, do mesmo modo que a sua vida ela fica monótona, sem sentido, sem propósito, sem movimento, sem ter metas, o seu negócio fica monótono, um tédio e sem movimento. E automaticamente, se é monótono, sem movimento, um tédio, não tem resultado. Porque as metas são o que dá sentido para a vida, é o que faz a gente levantar a bunda da cadeira e caminhar. Existe uma expressão antiga que diz que se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai até a montanha. Porque já que Maomé quer tanto chegar até a montanha não vem até ele se sente compelido a movimentar em direção à montanha. Por isso que é muito importante ter metas, ok? E aí a Eliane disse uma frase aqui que faz todo sentido. Meta é um combustível. Exatamente, ótimo. E aí, gente, olha só isso aqui, que frase legal que eu trouxe aqui, que é uma frase que eu uso no outro treinamento que eu tenho, chamado A Importância das Metas. Então, parte do que eu vou falar aqui eu trouxe de lá, que é uma imersão que eu faço de 12 horas sobre metas. E aí eu trouxe uma frase que diz o seguinte, olha: para atingir o sucesso, chegar lá na vida, é preciso ter metas. E um dos princípios para ter qualidade de vida é cumpri-las. Então, para você ter sucesso, para você chegar lá na vida que a gente fala, né? Obrigatoriamente você precisa ter metas. E um princípio para você ter qualidade de vida é cumprir com essas metas. Então, um dono de autoescola que não tem metas estabelecidas, claras, ele jamais vai chegar lá, porque um princípio para você chegar lá é ter metas claras e bem definidas. Mas, para você ter qualidade de vida, você precisa cumprir ou seja, atingir, alcançar essas metas. Então, uma coisa muito importante que você precisa ter na sua cabeça é
que você só vai ter qualidade de vida quando você tiver metas bem estabelecidas e o mais importante, quando você e a sua equipe se comportar de maneira tal a atingir essas metas. Então tenha isso na sua mente, por quê? Porque você só vai parar de pegar empréstimo, de ficar desesperado no dia da folha de pagamento, de ficar preocupado com as contas, você só vai parar de pegar o limite no cartão, lá no banco, só quando você tiver metas bem estabelecidas e cumprir essas metas. Aí você vai ter paz. Entendeu a ideia? E aí, a última frase diz o seguinte, ó. É preciso querer atingir o objetivo. Não adianta escolher uma meta se não há a real motivação para atingi-la. E aí, essa frase é muito importante porque, gente, estabelecer metas é a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil. Ano que vem eu compro um carro. Pronto, está estabelecida a meta. Ano que vem eu vou para a academia. Pronto, está estabelecida a meta. É a coisa mais fácil. O difícil é você se comportar de maneira tal a atingir essas metas. O difícil é você ter real motivação para poder atingir essas metas. Então a pergunta que fica para você aí, como dono de autoescola, e para você que é vendedor, atendente de autoescola, qual foi a última vez que você quis verdadeiramente bater as metas aí da sua autoescola? Qual foi a última vez que você fez tudo o que você realmente podia fazer para poder atingir as metas? Porque a maioria das pessoas não tem real intenção de atingir metas. Você quer saber, perceber um exemplo? Se você estabelece, por exemplo, que você tem que fazer 19 ligações por dia e oferecer o serviço da sua autoescola para, 20 pessoas por dia, e se você vai embora às 18 horas com 19 contatos, é uma evidência de que não há real motivação para poder atingir essa meta. Por quê? Primeiro, você não monitorou. Porque quando eu tenho a real intenção de atingir uma meta, eu monitoro para saber se eu estou perto ou longe de atingi-la. E um vendedor que monitora, um gestor que monitora os resultados das metas, quando ele vê que está faltando 1, 2 contatos e vai dar 18 horas, ele pensa, cara, mais 3 minutos eu faço meu último contato e eu não vou embora daqui sem fazer meu último contato. Então, quando você chega às 18 horas e permite ir embora, faltando 5 contratos, 3 contatos, 1 contato para poder bater a meta, significa que não tinha real intenção de atingir. Outra coisa, chegou às 18 horas, horário de você ir embora, você bateu o ponto, obrigado, boa noite, bom final de semana para vocês, bom descanso. E foi embora para casa, tranquilo, feliz, leve, sem ter batido a meta, esse é um indicativo de que você não tinha real intenção de atingir a meta. Por quê? Porque quem tem real intenção de atingir a meta, você chega ao final do dia e ele não atingiu a meta, ele vai embora para casa frustrado, decepcionado. Então, se você vai embora no final do dia, tranquilo, como se nada tivesse acontecido, parece que você bateu 100% da meta, tem algum problema. Por exemplo, o Guilherme está aqui. Guilherme, você está por aí? Dá um oi para nós aqui. O Guilherme, ele é um closer que a gente chama aqui, que é um executivo de vendas. Ele está aqui. Obrigado, Guilherme, por estar nos acompanhando. E o Guilherme, ele é recente, chegou recente na empresa, é uma pessoa que tem uma vasta experiência, eu comentei com vocês aqui. Nós trabalhamos juntos na Vivo há 13 anos atrás e nos reencontramos depois de 13 anos. E aí ele começou a trabalhar com a gente agora. E aí eu falei com ele hoje, né? Porque ele tá uma semana com a gente aqui. E aí ele fez o primeiro fechamento dele hoje, tá, Guilherme? Parabéns pra você. E aí ele fez o primeiro fechamento dele. E aí ele falou pra mim, Matias, eu já tava desesperado, cara. Eu tava me sentindo extremamente incomodado, inútil. Por quê? Porque o cara não tava fechando. Eu falei, moço, você tá com uma semana, tá aprendendo ainda sobre os segmentos, sobre o serviço e tudo mais, tal, fica tranquilo. Mas olha só, ele estava se sentindo incomodado. Porque um bom vendedor, alguém que tem real intenção de bater meta, se sente incomodado quando não bate meta. Entende? Simone, eu vi que é Simone porque a Cléria comentou ali, né? Praticar treinamentos. Ela falou que é uma péssima vendedora, tenho muito que aprender. Você está no lugar certo, viu, Simone? Seja bem-vinda. Precisar da nossa ajuda aí, pode contar com a gente, tá bom? Então, gente, é muito importante você se questionar de 0 a 10 o quanto você realmente está decidido, determinado a atingir as metas. Então, por isso,
que eu trouxe essas frases aqui, porque nós vamos falar muito de metas e indicadores hoje. E o primeiro princípio que eu quero que você tenha na sua cabeça é que se não tem real intenção de atingir a meta, de bater a meta, não faz nem sentido estabelecer meta aí, tá? Deixa eu dar um alô aqui também para o Matheus. Fala, Matheus, meu amigo, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo. Matheus é um estrategista digital nosso que acabou de chegar também. O Júnior lá da Barão, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Bom, vamos lá, pessoal. Qual que é o objetivo da nossa live hoje? O objetivo nosso hoje é, primeiro, ajudar você saindo daqui entendendo qual que é a importância das metas. Segundo, entender claramente a diferença entre metas e indicadores. E o mais importante, entendendo quais são os principais indicadores que você tem que ter na sua autoescola, as principais metas que você tem que ter aí. E o mais importante, como é que você vai fazer para poder acompanhar essas metas e garantir que o seu time comercial, juntamente com você, vai atingir essas metas para que você tenha mais lucratividade aí no seu negócio. Beleza? Então vamos lá. Avançando um pouco mais. Gente, quando se fala de metas, normalmente isso gera um desconforto, tanto para os donos de autoescola, para alguns, quanto para a equipe. Porque quando fala de meta, as pessoas remetem meta à cobrança. E automaticamente o nosso cérebro, nós não gostamos de ser cobrados. Ninguém gosta de ser cobrado. Então, automaticamente, quando fala em meta, a pessoa já entra em desespero. Chega para a sua equipe e fala assim, galera, nós vamos fazer uma reunião amanhã para poder falar sobre as metas. E olha para a cara da sua equipe. Você viu um ponto de interrogação, alguns com cara de bosta, uns com cara de espantados. Por quê? Quando falou em meta, as pessoas se sentem tudo ouriçadas. E não é para tanto, e também a culpa não é delas, porque algumas empresas têm entendido que quando fala estabelecer metas e indicadores, eu estou falando só de cobrança. Gente, cobrança não funciona. Então, quando fala de metas e indicadores, não tem a ver com cobrança. Metas tem a ver com treinamento, metas tem a ver com capacitação, metas tem a ver com dar suporte. Então, quando você vai estabelecer metas, obrigatoriamente você tem que treinar, capacitar a sua equipe, você tem que dar suporte para a sua equipe, porque senão não vai alcançar as metas. Fala, Daniel, boa noite, meu amigo, tudo bem? Como é que você está? Obrigado! O Daniel é um parceirão nosso aqui também, que é um estrategista digital que trabalha aqui com a gente. Ele até já participou de uma live aqui comigo e o Matheus, onde nós falamos um pouco sobre tráfego pago. Estamos precisando repetir a dose, galera. Vamos pensar nisso aí. Exatamente, a Célia até falou, né? Quando fala de metas, se pudesse correr, seria maratona. Exatamente. Então, muita gente vê dessa forma. Então, eu trouxe aqui 5 pontos para ajudar você a ter o conceito correto sobre metas. Primeiro, metas te impulsiona para frente. Gente, se a pessoa determina uma meta assim, eu quero eliminar 20 quilos em 6 meses, automaticamente essa meta faz a pessoa levantar a bunda da cadeira e se movimentar. Então, é aquilo que eu falei lá no começo, né? Se a montanha não inventar Maomé, Maomé vai até a montanha. O que significa isso? Que se eu tenho uma meta clara e bem estabelecida e ela é importante para mim, eu vou me movimentar em direção a ela. Então, meta é muito bom porque ela nos impulsiona para frente. Faz a gente se colocar em movimento, entendeu? Segunda coisa, metas transformam imensas montanhas em pequenos morros. O que acontece? Eu tenho algumas autoescolas aqui, eu vou até usar o exemplo aqui do Sr. Eliezer, porque o Sr. Eliezer está aqui, ele é um cliente nosso que está fazendo aí cerca de 45 dias, né, Sr. Eliezer? Fala comigo aqui, acho que agora está completando o segundo mês, o primeiro mês completo dele, se não me engano, acho que é isso. O Sr. Eliezer, esse mês, vou pegar aqui por alto aqui que eu não lembro bem, tá? Mas o mês passado, ele fechou uma média de 7 matrículas por semana. Nesse mês agora de outubro, que é o primeiro mês completo que ele está com a gente, 45 dias, exatamente, 45 dias. Obrigado, Sr. Eliezer. Lá da Siga Bem, fica em Posse, Goiás. O Sr. Eliezer esse mês, ele, até ontem que eu monitorei, dei uma olhada, ele estava com 59 matrículas. Ele saiu dessa média aí de 7, 8 matrículas, tem meses que, por exemplo, na primeira semana, segunda semana, acho que foi 3 e 4 matrículas de setembro. Esse mês ele está com 12, 14... 16, 17 por semana, de modo que na quinta-feira ele já estava com 59 matrículas. O mês passado, a gente entrou com ele na metade do mês ali, no final de setembro, acho que as 2 últimas semanas foram 8 ou 9 matrículas, se não me engano.
Ele fechou o mês passado com 24 matrículas, esse mês já está com 59. Senhor Eliezer, fechou mais alguma de ontem para cá? Se tiver fechado, fala aqui que daí eu vou saber quanto o senhor tem, porque hoje eu não tive tempo de dar uma olhada. Então, gente, por que eu estou falando da situação do Eliezer? O Eliezer é alguém que ele é extremamente metódico. E eu gosto muito de trabalhar com gente assim, porque na cabeça dele ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Então ele monitora direitinho, ele é de todos os clientes que a gente atende aqui, de 86 clientes, o Sr. Eliezer é o cara que mais cuida das planilhas de acompanhamento. Eu estou falando isso não é para denegrir ou diminuir os outros clientes nossos, é para dizer para os outros clientes nossos que é possível ser feito, que tem um cara que está fazendo e que está tendo excelentes resultados. Porque ele é extremamente metódico. Se você ver a planilha dele, ele é muito bom com Excel e eu não sou muito bom. E aí eu que criei a planilha nossa aqui e tudo mais, então tem uma planilha, uma espécie de um CRM de gestão. Ele transformou o negócio em quase que uma máquina, falta pouco a falar com ele. Então, gente, isso é muito legal. Por quê? Porque o resultado dele está vindo exatamente porque ele acompanha. Então aquilo que parecia ser muito distante se torna muito mais palpável. Então tem alguns donos de autoescola aqui que saíram de faturamento de 68 mil para 200 mil. E é natural quando eu faço uma reunião para poder falar de metas, indicadores, porque a segunda reunião que a gente faz depois que fecha um contrato com a autoescola aqui, é sentar com essa autoescola para definir todas as metas e indicadores. Então é muito normal para você falar, nossa, Matias, mas meu Deus do céu, 200 mil, mas não dá para bater. Por quê? Porque é diferente da realidade dela que está vendendo às vezes 20 mil, 30 mil. Então quando você cria um planejamento que dá para ela chegar a 200 mil, a pessoa assusta. Que parece algo impossível. Então a ideia é, metas, transforma essas grandes montanhas em pequenos morros. Porque eu não tenho que olhar para os 200 mil. Eu tenho que olhar para a quantidade de prospecção que eu tenho que fazer por dia, para a quantidade de contatos que eu tenho que fazer por dia, para a quantidade de propostas que eu tenho que mandar por dia, para a quantidade de matrículas que eu tenho que fechar por dia, a minha taxa de conversão diária e o faturamento diário. Eu tenho que cuidar disso, que é pequenininho. Se eu garantir esse pequenininho todos os dias, no final do mês eu vou ter um montante. Então, por exemplo, hoje aqui, a maioria das autoescolas que a gente atende aqui, tem uma meta de 440 contatos por mês por atendente, por vendedora, que seria 20 contatos por dia. Né? Ou seja, eu tenho que abordar pelo menos 20 contatos por dia para oferecer os serviços. Cara, quando você pensa em 440 por mês, se você tem duas atendentes, você está falando de 880 contatos. Se você manter essa constância de 880 contatos com duas atendentes, se elas forem medianas, ruins na verdade, fechar 10%, nós estamos falando de 88 matrículas. Então, é esse pequeno que você tem que garantir para acontecer lá no final do mês. Então, não adianta você olhar para os 880 contatos, é muito. Olha para a quantidade que você tem que fazer no dia. Então, por isso que fala que metas transformam imensas montanhas em pequenos morros. Terceiro ponto. Metas ajudam a acreditar em nós. Por exemplo, eu vou pegar aqui o pessoal da Teixeira Soares. Fala comigo aqui, dona Márcia, ou então o senhor Ronaldo que está por aqui. Dá um oi para nós aqui. No mês passado, a dona Márcia e o senhor Ronaldo dobraram as vendas deles. 100% de aumento nas vendas. Em um mês. Então, o que acontece? Cara, quando isso acontece, faz com que a pessoa olhe para ela e fale, cara, eu posso. Olha como o nosso negócio pode ser lucrativo. Olha como a gente pode fazer mais. Olha como a gente pode fazer diferente. É Chayenne o nome é Chayenne? Oi, dona, não sei se é a dona Márcia, acho que é a dona Márcia, né? Falou oi, dona Márcia. É Chayenne o nome da vendedora da senhora? E como é que é o nome dela? Me perdoa. Eu me lembro que quando a gente começou o projeto, há mais ou menos um mês atrás, a dona Márcia entrou em contato comigo e falou, Matias, acho que é Chayenne, não me lembro o nome dela, me perdoa. Ela tá desesperada, falou que não vai aguentar não, vai pedir conta, porque esse negócio de contato por dia, esse tanto de coisa, e chegando um monte de contato, ela tá desesperada, tá perdida. Eu falei, não, fica tranquila, marca uma reunião. É Chayenne, né? É a Márcia, obrigado, dona Márcia. E aí eu peguei e falei, não, dona Márcia, marca uma reunião comigo que eu vou conversar com a Chayenne, explicar para ela direitinho, para ela ficar tranquila. Depois da reunião, não sei se foi no dia seguinte, ela fechou 3 ou 4 matrículas, não foi isso, dona Márcia? Comenta aqui. Que ela entendeu, acalmou, porque ela estava desesperada, porque era muito contato chegando, diferente do que ela estava acostumado, e fala com outro, planilha para cá, meta para colar. Quase surtou na primeira semana. Quase pediu conta. E aí o que aconteceu?
E agora, no primeiro mês, elas dobraram as matrículas delas lá. E isso faz com que, poxa, a Chayenne nunca mais falou em pedir conta. Entendeu? Por quê? Porque agora acredita que é possível, ela acredita no potencial dela, que ela tem a capacidade de vender, que ela pode vender muito mais. Então tudo isso, gente, é muito importante para poder fazer o quê? Ajudar você a acreditar que é possível fazer, ok? Fala, Solange, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Ó, a Meire Santos, ela diz o seguinte, ó. Eu confesso que estou desesperada também, não que seja ruim. Acho que é mais o medo de não dar conta ou não entender. Meire, você falou bem no começo de qual autoescola você era. A Meire ela é recente, cliente nova. De qual que é a autoescola, Meire? Fala novamente para mim. Fica tranquila, Meire, vai dar conta sim. Se estiver desesperada, me chama que a gente acalma os seus ânimos. Aqui, ó, a dona Márcia falou, né? É isso mesmo. Está animada agora. É exatamente isso, porque agora ela acredita que é possível. Então, gente, as metas nos fazem a gente acreditar que é possível. Quando você vai alcançando, sabe aquela coisa que você queria comprar um lote, aí você comprou um lote, pagou. Cara do céu, eu posso comprar um segundo? Porque você começa a acreditar que você pode, você começa a acreditar que é possível. Então, isso é muito importante, tá? Olha só, deixa eu dar um alô aqui também pro Bira da Autoescola, que acabou de chegar, meu amigo. Seja bem-vindo, que bom ter você por aqui novamente, tá? E a Célia até falou, né? É verdade, assusta, mas funciona. Exatamente. Isso, ó. A Meire das Lusitana, lá do Rafael e do Ricardo, lá de Campinas. É um cliente novo, acabou de entrar, tem uma semana, né? Fica tranquila, tá, Meire? Amanhã nós vamos ter um treinamento, toda quarta-feira é de treinamento de vendas para vocês. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente vai estar junto, a gente ajuda você a acalmar os ânimos aí, tá bom? Fica tranquila que vai dar muito certo. Beleza? Quarto item. Metas te dizem exatamente o que você quer. Gente, metas te dizem exatamente o que você quer, com clareza. Olha, eu quero emagrecer, eu quero eliminar 10 quilos em 20 dias. Ou fazendo caminhada, ou na academia, enfim. Olha, eu quero aumentar a minha taxa de conversão de vendas em 5% nos próximos 30 dias. Olha, eu quero aumentar o meu faturamento em 10 mil nos próximos 60 dias. Isso diz exatamente o que você quer, ok? Ô, Solange, obrigado, tá? Solange quer aproveitar aqui que o Matias é nota 10. Querida, obrigado, tá? E você, tá bem? Firme e forte? Ó, 5 e último. Metas nos ajudam a aproveitar o máximo de cada momento. Gente, o que acontece é o seguinte, ó. Existe um livro chamado Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Eu já falei para vocês aqui sobre isso. Então dê uma olhada nesse livro, vale muito a pena. O ideal seria que o nosso tempo gasto com coisas que são importantes fosse 70%. No Brasil, a média do brasileiro é 35%. O ideal no Brasil seria que a gente gastasse cerca de 5% com coisas circunstanciais. No Brasil, a média é 25%. O restante está lá no urgente. Isso mostra que nós temos uma dificuldade enorme com gestão do tempo. Não gosto muito de falar de gestão do tempo porque você não gere o tempo. Uma hora vai ter 60 minutos, não há nada que você possa fazer. Mas, por outro lado, existe gestão de comportamento dentro de um espaço de tempo. E nós brasileiros somos péssimos com gestão de comportamentos. Nós não conseguimos gerir prioridades. E aí isso faz com que a gente fique muito disperso. A nossa produtividade é muito baixa. Tanto é que as pesquisas mostram que um americano produz para 4,4 brasileiro. Para vocês verem, tanto que é assustador. Ou seja, precisa de 4,4 de nós, quase 5 de nós, para produzir o que um americano produz. Por essa falta de foco. Então, metas ajudam você a aproveitar ao máximo o seu tempo. Então, por exemplo, se você tem que fazer 20 contatos por dia, isso faz com que você acabe ficando mais focado e centrado para você não chegar no final do dia e não atingir essa meta. Então, meta é muito importante que você ajude a sua equipe a ser mais produtiva. É muito difícil para uma equipe ser produtiva quando ela chega na autoescola e fica lá sentada esperando surgir uma demanda, surgir algo para fazer. Eu esperando um aluno pedir uma remarcação de exame, um aluno pedir uma marcação de aula, um instrutor pedir para reagendar um aluno,
alguém ligar na autoescola para vender, alguém entrar na autoescola, sabe aquela coisa? Eu fico esperando demanda. Não tem como você ter uma equipe altamente produtiva se a sua equipe está esperando demanda, ela chega lá, ela não sabe exatamente o que fazer, está esperando surgir algo para fazer. Metas claras e bem definidas faz com que a sua equipe chegue na autoescola e já chega sabendo exatamente o que ela tem que fazer no dia. E isso fica muito mais fácil para você ter uma equipe mais produtiva, ok? E aí, um dia desse, e aí eu estou falando para vocês sobre essa questão aqui, porque um dia desse eu tive uma reunião onde uma pessoa falou assim, quando eu falei sobre criar metas, indicadores para a autoescola, e uma pessoa que estava participando da reunião, um dono de autoescola, disse para mim o seguinte: Matias, eu gostei muito da ideia do seu método, muito interessante, mas eu não gostaria de criar metas, indicadores para minha autoescola, porque eu não quero que a minha autoescola tenha esse clima de empresa. E aí você fica essa cobrança, e lá tem um clima familiar tão legal. E aí, gente, eu não sabia nem o que falar. Aí eu tive que ser bem diplomático, porque eu estava numa reunião com mais pessoas e tudo mais, eu fui diplomático. Mas depois eu falei aqui o que eu pensava, que talvez até a pessoa escutou. Cara, é apavorante um empresário falar um negócio desse. Nem sei se deveria chamar de empresário. Porque para mim, um empresário que não entende a importância das metas não deveria ser empresário. Não deveria ser nada, na verdade. Então é importante você entender que o seu negócio foi feito para poder ser lucrativo. Quando o seu negócio é lucrativo, você tem qualidade de vida, sua família tem qualidade de vida, seus funcionários têm qualidade de vida e de trabalho. Você tem carros novos, você pode... Desculpe-me. Você pode trocar sua frota, você pode fazer manutenção da sua frota, você pode pagar melhor os seus funcionários, você pode remunerar melhor o seu instrutor, você pode investir em tecnologia para a sua autoescola, você pode colocar um CRM na sua autoescola, você pode colocar um simulador na sua autoescola, você pode comissionar a sua equipe, você pode, sei lá, colocar um chatbot. Entendeu a ideia? Você pode contratar um psicólogo para a sua autoescola para poder ajudar os alunos que têm traumas, que têm medo. Então, para com essa ideia de que ter meta é um negócio chato. A sua mentalidade está de atendente, não, me perdoa. Tá uma mentalidade de CLT, de funcionário. Você, como dono, não pode pensar dessa forma. Porque se você pensa assim, imagina a sua equipe, cara. Não faz sentido nenhum. Você, como dono, está à frente do negócio, puxando o negócio, falar que não tem que ter metas? Como você vai cobrar a sua equipe, orientar a sua equipe, seu time? Cara, não faz sentido. Então toma muito cuidado com essa mentalidade de que meta é chato. Meta é chato porque você tem um conceito errado sobre meta. Por isso que eu trouxe esse conceito correto aqui, tá? A Eliane diz o seguinte, gente, penso que também metas também tem comissionamento. Então é uma motivação para o vendedor. Exatamente, Eliane. Não existe na minha cabeça você montar um time comercial, um departamento comercial, estruturar seu departamento comercial sem pensar em comissionamento. Para mim não existe isso. A não ser que você pague 3 mil, 4 mil salário fixo para sua equipe, que daí seria um tiro no seu pé. Entende? Tem autoescolas aqui que tem atendente ganhando 4 mil, 3 mil e meio, 5 mil de venda, salário, o salário fixo mais comissionamento. E aí, se você está aqui, é dono de autoescola, e tem vontade de implementar um sistema de comissionamento na sua autoescola e não sabe como fazê-lo, vai aqui no nosso perfil, você vai buscar uma publicação que eu criei um conteúdo dizendo o seguinte, ó, essa é a melhor maneira de você remunerar a sua equipe aí na sua autoescola. E lá você vai ver, é um carrossel, né, daqueles que você passa para o lado. E você vai ver que eu trago todo um modelo de comissionamento que eu tenho implantado nas autoescolas que a gente atende e que funciona muito bem. Então dá uma olhada lá que é um modelo que você pode replicar aí para a sua autoescola caso você não seja nosso cliente ainda. Porque quando você se tornar nosso cliente, a gente faz tudo isso para você, ok? Vamos lá então, avançar um pouco mais. E aí, gente, pessoal, comenta para mim aqui, tá fazendo sentido? O conteúdo tá agregando? Fala para mim aqui, por gentileza. Exatamente, né? A Simone falou o seguinte, né? Verdade. Trabalhar só para pagar contas não dá. É isso aí. Ó, que legal, gente. Quem tá aqui é Cecilane, a Ceci, lá da Autoescola Florença, é uma das clientes mais antigas nossas aqui. E é uma querida, adoro a Cecilane. Aliás, minha amiga, a gente tem dias que a gente não se fala, né? Precisando falar com você. Olha só, a Cecilane diz o seguinte, concordo que metas é mega importante e realmente uma motivação.
Espero realmente conseguir agora fazer minha parte, cobrança e organização. Já deu 30 dias de treinamento com as principais coisas. Eu acho que é da tendência que você está falando isso aí, né, Cecilane? Porque a Cecilane agora a gente contratou para ela lá uma vendedora para poder ajudar ela lá, para poder conseguir acompanhar direitinho, porque a Cecilane estava quase surtando lá sozinha. Ó, o Eliezer da Siga Meia diz o seguinte, ó. Eu acertei com uma psicóloga que tem a formação em cognitivo comportamental e cobra R$100 por sessão com os alunos com dificuldade no exame de ILT por problemas psicológicos, ansiosos. Cara, que legal, gente. Olha só. Viu essa ideia, gente? A gente fala de inovar. Eu até postei um vídeo hoje, não sei se vocês viram, na minha equipe eles estão pegando as minhas lives e cortando os melhores momentos das lives. E aí cortou o momento hoje, que eu até assisti o vídeo de novo, que eu achei legal, onde eu falo o seguinte, né? Muitas autoescolas falam, a gente tem que inovar. Eu sempre pergunto, você está fazendo o básico bem feito? Só busque inovar quando você está fazendo o básico bem feito. O Sr. Eliezer é um exemplo disso, que é uma pessoa que está se esforçando para fazer o básico bem feito e agora está pronto para inovar. E é uma coisa bacana que ele fez. Olha que legal, muito bom, parabéns, tá? Show de bola. Que bom que está agregando muito, Simone, fico muito feliz. A galera falou que está agregando bastante. Show de bola, muito bom. A Eliane perguntou, né, qual seria o profissional ideal para coordenar uma equipe de vendedores? Ideal, Eliane, seria você contratar um gestor comercial, que é um coordenador de vendas, alguém que tem uma vasta experiência com vendas e gestão, liderança. Então talvez não precise ter uma vasta experiência, mas um cara que já, além de saber vender, tem aptidão e experiência com liderança. Porque daí é um cara que já entende de todas as metas, indicadores, então ele já entende das terminologias, né, da área comercial, entende do que tem que cobrar, acompanhar e tudo mais. Porque normalmente o que acontece é que muitos são os donos de autoescola que eles mesmos fazem isso. E aí, vou falar com base nos nossos clientes aqui, 90% dos donos de autoescolas não têm aptidão para vendas. Por quê, gente? A maioria dos donos de autoescolas eram instrutores. E para ser instrutor, a pessoa é muito mais introvertida, mais metódica, que gosta de repetição, que gosta de rotina. Então, normalmente não tem tanto feeling para venda. Não significa que não possa desenvolver habilidade. Mas não é um talento natural do cara, entendeu? Então, normalmente, seria bacana você ter um coordenador de vendas. Ou talvez ter o pessoal chama de VR, né, que é um vendedor responsável, que é aquele vendedor que é bom, que tem uma pegada de liderança e que ele também assume ali algumas funções do comercial ali como gestor, ok? O Sr. Elias falou que 80% dos reprovados no exame de IPD são problemas psicológicos. Muito legal, olha só. E aí foi uma pesquisa feita no estado de Goiás que revelou isso. Muito legal. Show, show, show. Muito bom, ok? O Thierry está perguntando como qualificar os leads já com os anúncios. Ô Thierry, você está falando de a equipe comercial qualificar o lead ou você como gestor de tráfego? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar aqui agora de metas e indicadores. Uma coisa importante é você entender a diferença entre as duas coisas. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Não, de uma maneira muito simples, meta é o destino, é aonde você quer chegar. Olha, eu quero faturar 100 mil esse mês. Esse é o destino, é onde você quer chegar. Olha, eu quero abordar 500 clientes esse mês. Eu quero prospectar 200 clientes esse mês. Eu quero ter uma taxa de conversão de 20% esse mês. Eu quero melhorar meu ticket médio em 10% esse mês. Isso é o destino, é meta, é onde você quer chegar. Já os indicadores são as referências de sucesso. Como é que eu sei que eu estou próximo ou longe de chegar no meu destino? Entende a ideia? Então, se você vai viajar, por exemplo, e a viagem tem 50 quilômetros, então quando você olha que você rodou 10 quilômetros, você sabe que falta 40. Quando você olha que você rodou 25 quilômetros, você sabe que falta metade. E quando você rodou 40 quilômetros, você vê que falta 10. Então, você consegue ir monitorando isso, porque você tem muito claro o destino onde você quer chegar, o trajeto, né, como você vai chegar lá, e você vai mensurando para saber se você está próximo ou não. Então, os indicadores é essa checagem. Então, por exemplo, olha, eu quero eliminar 20 quilos. Isso é meta.
E aí como é que eu vou mensurar? Como é que eu vou saber se eu estou eliminando esses quilos? Então quando eu subo na balança, eu faço todos, né, tiro todas as medidas, aí eu começo um processo, aí daqui uma semana eu tiro as medidas de novo, subo na balança de novo. Então isso eu estou checando, isso são indicadores, ok? Que é para eu poder checar, para eu saber se eu estou no caminho certo. Então para ficar muito claro para você. Por isso a gente fala metas e indicadores. Meta é onde você quer chegar, indicadores é como você vai checar cada uma dessas metas e acompanhar a evolução da caminhada em direção a essas metas, ok? E aí, por que a autoescola precisa de metas? Gente, tem uma frase muito antiga que você já deve ter ouvido falar de centenas de vezes, que diz assim: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então a mesma coisa se aplica na autoescola. Então se você não tem metas claras, definidas, na verdade sua autoescola fica sem direção. A sua equipe fica sem direção. E aí você acaba fazendo apenas aquilo que aparece. Então, por exemplo, se você tem uma equipe lá sentada, e aí ela fica lá esperando, e não entra ninguém na autoescola, ninguém liga, ninguém chama no WhatsApp, e aí? Não vai vender, por quê? Porque ela só faz aquilo que aparece. Então é um aluno que liga pedindo para remarcar uma aula, é um cliente que vem à autoescola para poder fazer uma cotação. Então se a sua autoescola só faz o que aparece, você está ferrado. Porque como é que você vai escalar o seu negócio, como é que você vai direcionar o seu negócio, se você não sabe? Então quando as pessoas só fazem aquilo que aparece, elas acabam dissipando forças. E sem falar que fica muita força guardada ali, energia que poderia estar sendo consumida. Então ter metas bem claras e bem definidas, você acaba direcionando esforços para um único ponto. Então galera, ó, nosso ponto hoje vocês têm que falar com 20 pessoas por dia. O nosso ponto hoje você tem que fechar 2 matrículas por dia. Então você canaliza atenção, você canaliza energia e você canaliza esforços por um único ponto. Então se está todo mundo canalizando energia por um único ponto, a possibilidade de você ter resultado é muito maior do que você estar dissipando energia ou parado lá, nem gastando energia porque não tem o que fazer, porque está guardando surgir uma demanda para você, ok? Então por isso que é importante você estabelecer metas aí. E aí existem centenas de ferramentas para você definir metas, mas aqui nós vamos falar da ferramenta SMART, que é, a palavra escreve SMART mesmo, tá? S-M-A-R-T, SMART. E aí, eu adaptei ela aqui para o segmento, para vocês, para a autoescola. Mas então, quando você for estabelecer metas, você pode usar esse método aí, ok? Isso, bacana, obrigado por ter, eu vou até fixar esse comentário dela aqui, peraí. Perfeito, ó, fixei o comentário aqui da Eliane, que ela escreveu o que eu falei, né? Metas é igual destino e os indicadores é o acompanhamento, mensuração, avaliar o progresso. Beleza? Show de bola, Eliane, muito obrigado. Fixei aí para vocês memorizar isso aí. Então, gente, no SMART, o S é de específico. O que significa isso? Primeira coisa que você tem que fazer é parar e ser muito específico naquilo que você quer. Eu comentei com vocês que eu vou trazer uma live para falar sobre a roda da abundância, que é uma ferramenta que a gente usa lá na formação em coaching, que é maravilhosa. Eu quero trazer essa ferramenta para vocês conhecerem. Lá na roda da abundância fala muito do verbo solicitar, declarar. Tem o verbo solicitar e o verbo declarar, mas dentro do solicitar tem a ver com publicar, tornar público. Lá na Praça Nossa não, era na Zorra Total, acho que é Zorra Total, que tinha uma moça que as pessoas faziam um pedido para ela, e aí sempre a pessoa fazia um pedido errado, então recebia algo errado. E aí ela, não sei se você lembra, que ela falava, pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido. Nós temos uma dificuldade muito grande, gente, em ser específico, tá? O ano que vem eu compro uma casa. Isso não é ser específico, é genérico. Eu preciso aprender a ser específico. Que casa de que tamanho, em qual bairro, vou pagar à vista, vai ser parcelado, quanto que eu vou dar de entrada. As pessoas não conseguem ser específicas. Eu quero comprar essa casa em qual mês, entende? Então, eu preciso ser específico. Então, quando eu vou definir metas, a primeira coisa é ser específico. Não adianta você falar, olha, a gente tem que vender mais. Mais quanto? Isso não é meta. A gente precisa converter mais, nossa taxa de conversão está baixa. Converter mais quanto? A gente precisa melhorar nosso ticket médio está baixo. Tá, quanto? Então aqui é essa parte. O M vem de mensurável.
E aqui é como é que eu vou mensurar, como é que eu vou medir essa meta. Então, se eu quero que a minha atendente fale com 20 contatos por dia, eu vou pensar o seguinte: ela trabalha 8 horas por dia, 20 contatos dividido por 8 vai dar 2,5. Significa então que a cada 1 hora ela tem que falar com 2 contatos e meio. Vamos colocar 2 contatos aí. 2 contatos, ou seja, um contato a cada 30 minutos. É factível? É possível, beleza. Então, se ela começou a trabalhar 8 horas da manhã, quando é 10 horas da manhã, ela tem que ter feito pelo menos 4 contatos. Se ela não fez 4 contratos, significa que ela não está evoluindo e talvez ela não vai alcançar a meta porque ela não está indo, que ela teria que fazer uma média de 2 contatos ali por hora. É assim que você se mensura. Então, o mensurável é isso, né? Então, eu quero entender quantas matrículas eu vou vender, quanto valor essa matrícula tem, né? Quanto vai ter que gerar dessas matrículas, porque eu posso vender 2 matrículas e fazer 5 mil. Como eu posso vender 2 matrículas e fazer 4 mil? Vai depender do tanto de desconto que eu vou dar. Então, até isso você vai ter que mensurar. Peraí, qual que é a alçada da minha equipe para desconto? Quando passar dessa alçada, que não der para fechar, quem vai ser a próxima pessoa responsável e quanto essa pessoa terá de alçada? Então, tudo isso eu tenho que acompanhar, ok? O A do Smart é de atingível. O que significa isso? A meta que você vai estabelecer aí na sua escola tem que ser realista. Ela não pode ser uma meta que não é atingível. Então, quando eu falo, por exemplo, você tem que fazer 20 contatos por dia, tem um monte de gente que fala, nossa, Matias, mas é muito. Aí eu vou e faço, vamos lá. Pega 20 e divide por 8, 2,5. Ok, 2,5. Você acha que é possível seu atendente fazer 2 ligações por hora? Nossa, claro. Então só as 20 ligações no dia. Então, quando eu olho para o volume, parece que é grande, mas quando eu separo ele, aí fica menor. E aí, então, por exemplo, Matias, olha, mandei fiz 20 contatos. Ó, desses 20 contatos, ideal seria que a sua equipe convertesse 80%, ou seja, 16 contatos. Então, eu fiz 20 contatos, desses 16 eu teria que converter pelo menos 80% em proposta, que seria o ideal, ok? Então, se você estabelecer uma meta dessa, é só você acompanhar e mensurar. Mas é humanamente possível converter 80% das pessoas para orçamento, até porque todo mundo que entra em contato com a autoescola já entra em contato perguntando qual que é o preço. Então, mandar uma proposta para o cara desse não vai ser muita dificuldade. O R é de relevante. Primeiro, essa meta faz sentido para o seu negócio? Essa meta faz sentido para você? Essa meta faz sentido para a sua equipe? Ela vai impactar diretamente nos seus lucros? Ela vai impactar diretamente nos lucros da sua equipe? Então, tudo isso é importante você parar e questionar para poder avaliar a relevância dela. Se a meta ela é relevante, quanto mais relevante ela for, mais empenho haverá para poder alcançá-la. Então, isso é uma coisa que você tem que avaliar. E o T, a última letra do Smart, é de temporal, tempo. Qual que é o prazo que você quer alcançar essa meta? Em qual prazo essa meta tem que ser cumprida? Isso aqui é extremamente importante. Por quê, gente? Porque eu não posso deixar a meta solta. Meta sem prazo estabelecido, ela é volátil. Ela não pode ser volátil. Então, imagina você, gente, por exemplo, se não existisse um prazo para as pessoas declararem o imposto de renda. Ninguém declararia. Tinha gente até hoje. Então, por isso que existe um prazo. Porque se não estabelecer um prazo, não cria o gatilho mental da urgência. Aí as pessoas vão empurrando com a barriga, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e nunca faz. Então, por isso que tem que ter um prazo estabelecido para quê? Porque o prazo coloca nas pessoas um senso de urgência, ok? E urgência coloca movimento, beleza? Fez sentido, pessoal? Memorizou aí? Se você não está no grupo VIP, vai para o grupo VIP. Se você não sabe como entrar no grupo VIP, me chama aqui no direct no final, que eu te mando o link e você entra lá no grupo VIP. Porque todo esse material, você pode ver que eu estou olhando para cá sempre, porque eu tenho todo o material aqui. Transformo isso em PDF e mando lá para o grupo. Você pode imprimir isso, usar aí na sua autoescola, fazer uma apostila, como tem muitos donos de autoescola que faz isso, uma apostila, para você usar aí no dia a dia, ok? Agora, eu quero trazer alguns exemplos aqui então do que seria uma meta para uma autoescola. Por exemplo, eu trouxe uma meta aqui, aumentar em 30% o número de matrículas de novos alunos até o final do trimestre. Isso é uma meta. Meta de vendas pelo WhatsApp, por exemplo. Eu quero conquistar 10 novos alunos por semana utilizando o atendimento via WhatsApp. Isso é uma meta. Outra aqui, meta de conversão.
Eu quero melhorar a taxa de conversão de leads em vendas de 20% para 35% até o final do mês. Pronto, isso é uma meta também aí para você. Então, esses exemplos que eu trouxe aqui é só um exemplo prático para mostrar para você que dá para você colocar metas em curto prazo e dá para você colocar metas claras e que tenha prazos. Você pode ver que todas essas que eu falei para você, todas elas, além de ter o valor que eu gostaria de aumentar, o percentual, né, tinha também o prazo, em 1 mês, 2 meses, trimestre, então sempre tem um prazo, ok? E aí, eu trouxe agora aqui para vocês, pessoal, principalmente para você que não é nosso cliente, e também para quem é nosso cliente, que eu vou falar de algumas metas aqui que a gente não tem para os nossos clientes, até para não sobrecarregar no primeiro momento. Os nossos clientes hoje eles têm 6 metas, tá? Meta de prospecção, meta de abordagem ou contato, meta de propostas ou orçamentos, meta de matrículas ou contratos, meta de vendas ou faturamento e meta de taxa de conversão. Então tem essas 5 metas aqui nos clientes que nós atendemos aqui, ok? Mas aqui eu trouxe mais algumas que você pode colocar metas também. Então eu trouxe as principais metas que você poderia ter ou deveria ter aí na sua autoescola. Primeiro, meta de prospecção e captação. Gente, talvez o fator mais importante para o seu negócio alavancar é você ter meta de prospecção. Que é o que, gente? Captar clientes. Quanto mais múltiplos canais de captação de clientes, melhor. Indicação, clientes que vêm à sua autoescola, tráfego pago, parcerias, quanto mais você tiver canais de captar clientes, melhor. Então tem gente que faz tráfego pago no Facebook, no Instagram, no Google, no LinkedIn, no YouTube, no TikTok. Então quanto mais canais para captar gente, melhor. Por quê, gente? A regra é simples. Vende mais quem prospecta mais. Vende mais quem liga mais. Vende mais quem oferece mais. Simples. É só você perguntar para você mesmo. Quem você acha que tem mais chance de vender? Uma pessoa que oferece o serviço para 20 pessoas no mês ou uma pessoa que oferece o serviço para 50 pessoas no mês? Entendeu a ideia? Alguém que oferece serviço para 20 ou alguém que oferece serviço para 200? Quem vende mais, gente? Se está abrindo uma loja numa rua morta que não passa ninguém ou numa avenida extremamente movimentada e tem um monte de transeunte? É tão simples. Então, gente, entenda isso. Então, por isso você tem que ter uma meta de prospecção. Por quê, gente? Eu já falei disso aqui. Se a sua equipe prospecta 20 clientes por dia e aborda 20 clientes por dia, uma pessoa, no final do mês ela vai falar com 440 pessoas no mínimo. No mínimo. Se ela falar com 440 pessoas, se ela fechar com 10%, são 44. Se ela fechar com 5%, são 22 matrículas. Tá lindo? A maioria das autoescolas no Brasil não vende 40 matrículas. Entendeu a ideia? Então você já está na frente da maioria das autoescolas. Segundo aqui, meta que você tem que ter, que é importante. As principais. Meta de abordagem. Contatos. Por quê, gente? Não adianta eu ter um mailing de clientes. Mail é uma lista, tá? Não adianta eu ter um mailing de clientes, uma lista de clientes, uma carteira de clientes, se minha equipe não faz contato com esses clientes. Então, por exemplo, eu tenho autoescolas aqui, gente, que está no mercado há 30 anos. 30. E aí, quando eu perguntar quantos clientes você acha que cotou, orçou com você nos últimos 3 anos, não vou nem falar dos 30, nos últimos 3 anos, e não fecharam. Tem autoescola que fala, Matias, 2.000, 5.000 clientes. E cadê esses clientes? Ué, sumiu. Por quê? Porque não tem um sistema para poder armazenar esses clientes. Então o cliente fica solto. Só lança no sistema aquilo que fecha. Gente, escuta o que eu vou dizer para você. O dinheiro que você precisa está com aquele cara que cotou com você e não fechou. Porque aquele que já fechou, gente, provavelmente, se ele comprar de você, vai ser daqui 1 ano, 2 anos, e olha lá se ele comprar de novo. Porque o seu serviço não é um serviço de recorrência, tá? Que o cliente vai usar todo mês. Não é. É um serviço que o cara talvez tire uma CNH A e nunca mais faz uma adição de B. Talvez o cara tire A e B, nunca mais faz uma mudança de categoria. Acabou. Então não é uma recorrência. Então, automaticamente, o dinheiro que você precisa está no cliente que cotou com você e não fechou. Então, a pergunta que você tem que fazer é o que eu tenho que fazer para pegar esse cara que está cotando comigo e não está fechando e converter esse cara
em matrícula. Essa é a parte mais importante. E a abordagem, o contato, é uma forma de você fazer isso. É claro que a abordagem pode ser lá no primeiro contato. Vocês não acreditam o que aconteceu. Caiu um besouro do tamanho do mundo aqui dentro da minha jarra d'água. Ainda bem que eu tinha um copo com água aqui do lado. Vou até colocar ele mais perto de mim. Senão não tem mais água para poder tomar aqui durante a live. Então, você tem que ter uma meta de abordagem. O que significa isso? Você vai abordar tantas pessoas por dia. Seja no balcão, seja por WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook, sei lá onde você vai achar esse cliente. Mas você tem que falar com... Matias, mas você tem que me dar uma lista pronta. Você não tem que dar uma lista pronta. Você contratou um vendedor que vai pesquisar, que vai prospectar. Daniel, você está por aqui ainda? O Daniel Moura? A Juliana estão por aqui? Eles são nossos SDS, que fazem pré-vendas. Então o que eles fazem? Eles entram no Instagram, alguns de vocês aqui devem ter recebido o contato deles já. Eles entram no Instagram, chama vocês que são donos de autoescola, chama lá no perfil de vocês. Quando não acha lá, ninguém responde, vai no Google, procura a autoescola de vocês, acha o telefone, liga para vocês, fala com vocês. É assim que funciona aqui. Entendeu? Então, além do tráfego pago, tem a meta de abordagem. Então, eles têm a meta de prospecção diária deles, que eles têm que prospectar, e tem a meta de abordagem, e o tráfego pago também. É assim que funciona. Aqui, ó, a Vanessa disse que recebeu hoje. Acho que deve ter sido a Juliana que falou com você, não foi, Vanessa? E a Vanessa já é nossa cliente. Então, por quê? Porque ela deve ter lá no Instagram e chamou todo mundo, porque ela fala com todo mundo lá no Instagram, que segue a gente. Então, é exatamente isso. Para quê? Para poder vender. Foi, né? Foi a Juliana, né? Legal. Ó, Juliana, ó. Parabéns. Então, gente, é isso. É ir atrás, é falar e não perder vendas. Então, é a sua equipe que tem que fazer. Terceiro, prospecção. Proposta, orçamento. Não adianta eu prospectar o cliente, mas não abordar. Não adianta a minha equipe abordar o cliente, mas não conseguir gerar empatia, conexão, confiança, entender a real necessidade desse cliente ao ponto de mandar uma proposta para ele. Então, eu vou ter meta de prospecção. Essa prospecção tem que gerar contatos. Dos contatos tem que gerar propostas. Então, tem que ter meta de proposta ou orçamento, depende de como você chamar aí na sua autoescola. Depois, eu tenho que ter meta de matrículas. Então, ó, prospectei, abordei, enviei proposta e agora dessas propostas tem que transformar em matrícula. Aqui, cara, você está construindo um funil de vendas. Funil, você sabe, né? É largo em cima e fino embaixo. Eu coloco 300 clientes em cima para sair, sei lá, 30, 60 embaixo se a sua equipe for muito boa e converter, por exemplo, 20% de conversão. Aí é 60 matrículas e 300. Então você como dono, já vou pensando em indicador, você já pode pensar o seguinte, olha, se eu tenho uma meta de prospecção, essa prospecção agora eu tenho que abordar. Das pessoas que eu prospectei, quantas eu consegui falar? Ou por ligação ou por WhatsApp. Ah, Matias, eu prospectei 300, consegui falar com 200, já perdeu 100 no caminho. Ok, dessas 200 que eu consegui falar, quantas nós conseguimos mandar proposta? Ah, Matias, consegui mandar proposta para 150. Dessas 150 que você mandou proposta, quantas você fechou? Ah, Matias, fechei 20. É assim que funciona, é um funil de vendas. Ok? Então eu vou ter ali meta de matrículas. Quantas matrículas eu tenho que fazer a partir desses contatos que eu prospectei, das abordagens que eu fiz, das propostas que eu mandei, quantas matrículas? Agora, a próxima meta, que é a quinta, é vendas ou faturamento. E é muito importante essa meta, por quê? Porque como vocês têm produtos que têm um valor diferente, então, por exemplo, tem produtos de vocês que é 200, 300 reais, 600 reais, dependendo da autoescola. Então, se a sua vendedora tem, por exemplo, um ticket, uma taxa de conversão de 20%, e ela, por exemplo, falou com 20 pessoas, dessas 20, ela mandou 10 propostas, significa então que ela 20% de conversão vai dar 2 matrículas. Ela tem que fechar 2 matrículas por dia. Só que eu tenho que ter uma meta de faturamento para eu me resguardar. Por quê? Porque se a minha vendedora for lá e vender, sei lá, gente, me fala aqui um serviço mais barato de vocês aí. Qual que é um serviço barato aí? Tipo 200 reais, 300 reais. Me fala aqui. Tem algum? Fala para mim aí, por gentileza. Se não tiver 200 reais, coloca o mais barato que tiver aí.
Renovação. Quanto que é a renovação, o Valmir? Isso, renovação. Qual que é o teu valor de renovação? Aula extra, aula extra. Qual que é a média de valor? Vocês podem falar? 250, reteste. Ok. Obrigado, senhor Eliezer. 250. Então, imagina você que a sua vendedora no dia vendeu dois retestes. Bateu meta de duas vendas? Bateu. Mas e o faturamento? R$500. Desculpa a expressão, mas se fudeu. Se ferrou. Entendeu? Aula prática, que a Vilma falou, por exemplo, R$150. Entendeu? Aula extra, uma pessoa que mencionou, R$100. Então, vendeu, fez duas vendas? Fez. Só que acontece, você tem que tomar cuidado como dono, porque ela bateu meta, legal, merece aplauso, merece porque ela bateu um dos indicadores, uma das metas, que foi meta de matrícula, de matrícula, seria 2 matrículas por dia. Só que você tem que tomar cuidado, porque você tem que ter uma meta de faturamento que é para te resguardar. Olha, fulano, você tem que vender no mínimo 3.500 por dia. Então, se ela vendeu 2 retestes ali de 250, 500. Então, se ela tem que vender 3.500, lá vai ela ter que correr naquele dia, pedalar, para vender mais duas, lá talvez duas habilitações iniciais, sei lá, dependendo do valor, para poder compensar. Então é isso que você tem que acompanhar. Por isso tem que ter a meta de matrícula e ter meta de vendas. Tem muito onde as colegas olham para a meta de matrícula, nossa, que maravilha, tá lindo, fechei 20 matrículas. Mas quando vai ver a meta de faturamento, tá ferrado. Por quê? Fechou 20 matrículas mais 599? Não resolveu nada. Então tem que tomar muito cuidado com isso, por isso tem que ter a meta de faturamento. Sexta meta, ticket médio. É importante ter ticket médio. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês como calcula ticket médio se você não sabe calcular. Então é muito importante ter essa meta também de ticket médio. Por quê, gente? Porque não adianta nada você estar vendendo, mas o ticket médio está muito baixo. Isso vai gerar um problema para você. E essa é uma doença das autoescolas, porque as autoescolas têm vendido muito baixo, desesperada para vender, e não para poder prestar atenção no ticket médio. Não para poder prestar atenção na lucratividade. Normalmente, quando você, sei lá, a média de lucro de uma autoescola, quem assistiu uma live, procura lá, não sei qual que é o nome da live, mas está lá no nosso canal no YouTube. Eu fiz uma live falando sobre como aumentar a lucratividade na sua autoescola. Como você está na área de serviço, o ideal seria de 20 a 30% ali de lucratividade. Ideal. E aí, gente, tem gente que está lucrando R$100 a matrícula, R$200 por matrícula. Cara, o ideal seria que você lucrasse R$600 para cima por matrícula. Ideal. Para cima. Se você está tendo lucratividade menos do que isso, você vai começar a ter problema. R$400, R$300 por matrícula já é um problema. E isso tem a ver com o seu ticket médio. Está vendendo muito baixo. E aí você vai ter um problema. Ok? Depois, taxa de conversão. Esse é um aspecto muito importante. Você pode aplicar a taxa de conversão em quase todas essas metas que eu falei para vocês. O que é a taxa de conversão? A sua atendente prospectou 100 clientes. Desses 100, quando ela abordou, ela conseguiu falar com quantos? Isso é conversão. Aí, enfim, vamos supor que falou com 50. Desses 50 que ela falou, quantos que ela conseguiu mandar proposta? Outra conversão. Desses que ela mandou proposta, quanto fechou de fato? Outra conversão. Então, isso é conversão, tá? Então, com cada 100 pessoas que a minha atendente fala, quantas efetivamente ela fecha? Entendeu? Esse é uma meta que também é um indicador extremamente importante, tá, gente? Muito importante. Por que eu falo que também é um indicador? Porque é uma meta que você pode falar, eu quero converter 5% a mais esse mês, 10% a mais, então virou uma meta. Mas é um indicador também para você acompanhar, tipo, olha, ela está falando com tantos, desse tanto quanto ela está conseguindo converter. É uma forma de você mensurar também como que está o desempenho da sua vendedora, do seu vendedor, ok? E aí, gente, por último, follow-up, que é acompanhamento. Você também pode e deve criar uma meta de follow-up aí. Por exemplo, quantos contatos nós teremos com o nosso cliente antes de desistir dele? Quantos contatos nós teremos com o cliente dentro do mês? Eu sempre digo que, eu digo assim, né, porque é baseado em uma pesquisa que tem do Jeff Gitomer, que ele diz o seguinte: 85% das vendas acontece a partir do 5º contato. 90% das vendas acontece entre o 8º e o 12º contato.
E aí, 92% dos vendedores desistem do cliente antes do quinto contato. E o Jeffrey de Tomer, ele diz que se você manter o contato com um cliente pelo menos 9 vezes, existe 95% de chance de você fechar com ele. O que eu quero dizer com isso? Que follow-up é uma meta muito importante. E aí, eu já falei isso aqui, vou repetir, acho que não falei aqui, foi na mentoria semanal. Mas a pessoa fala, Matias, tá, quantos contatos eu tenho que fazer com o cliente no mês? Não tem muito uma regra de quantos contatos você tem que fazer no mês. O ideal é que você mantenha contato com esse cliente. Só que para ficar fácil para você, pega essa regra aqui, ó. 1, 2, 3, 7, 14 e 30. 1, 2, 3, 7, 14 e 30. Um dia após o primeiro contato, 2 dias após o primeiro contato, 3 dias após o primeiro contato, 7 dias após o primeiro contato, 14 dias após o primeiro contato e 30 dias após o primeiro contato. Então, falei com o cliente hoje, um dia após, contar de novo. 2 dias após, contar de novo. 3 dias após, contar de novo. 7 dias após, 14 dias, 30 dias. 6 tentativas. Se esse cliente não fechou nesse ciclo, deu 30 dias aí, né, pensando no mês. Virou o mês, começa de novo. 1, 2, 3, 7, 14 e 30. Tudo de novo. O outro mês, de novo. Por que disso? Porque mais cedo ou mais tarde esse cliente vai fechar com você se você manter essa regra. Então, para não ficar chato, trabalha dessa forma. Agora, gente, se o cliente está interagindo com você, está retornando, o ideal é que o contato seja o mais breve possível, ok? Não deixa... falei com o cliente hoje, o cliente falou, me manda uma proposta. Eu mando a proposta e daqui uma semana eu vou perguntar. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu falo muito isso aqui, ó. Coloca na sua cabeça. Um contato com o cliente só serve para 2 coisas. Primeiro, fechar. Segundo, gerar um novo contato. Se eu não fechei, tem que gerar um novo contato. Então, se eu liguei para você hoje e não fechei com você, eu já tenho que sair dessa tentativa de contato com um novo contato agendado. E o ideal é que seja, se eu falei com o cliente hoje cedo, seja hoje à tarde. Se eu falei com ele hoje à tarde, amanhã cedo. De jeito, ok? Isso, aí a Eliane fez essa pergunta, né? Do tempo ideal para um contato para o outro. Siga isso aqui, Eliane. 1, 2, 3, 7, 14 e 30. Um dia após o primeiro contato, 2 dias após o primeiro contato, 3 dias após o primeiro contato, 7 dias após o primeiro contato, 14 dias e 30 dias. Vai nessa regra aí, ok? O Johnny perguntou, né? Essa abordagem estão oferecendo o serviço novamente? Johnny, eu sempre digo, você tem que tomar muito cuidado. Acho que o Johnny foi você que participou de uma entrevista comigo hoje? Gente, ó, toma cuidado com essa ideia de se eu vou fazer uma abordagem oferecendo os serviços. Se eu ficar sempre batendo na mesma tecla, fica muito chato. Então o ideal é que eu trabalhe alternado. Então, por exemplo, se uma vez eu fiz contato por telefone, a outra eu mando mensagem de texto, a outra eu mando um áudio, a outra eu mando, por exemplo, um depoimento de um cliente. Que legal que você está aqui, ô Johnny, seja bem-vindo, obrigado. A outra eu mando um depoimento de um cliente, eu posso mandar um áudio de depoimento de um cliente, eu posso mandar, por exemplo, algum conteúdo que eu julgo relevante. Olha, fulano, eu vi que você falou comigo, está procurando tirar sua CNH, surgiu essa nova portaria que é muito importante, estou compartilhando com você, que vai agregar muito aí para você. Olha, fulano, essa semana saiu uma matéria falando que 80% das pessoas acabam não passando no exame, no teste por questões psicológicas, né? Nervosismo, ansiedade e tudo mais. Então aqui tem algumas dicas de como controlar a ansiedade. Eu estou compartilhando com você essas informações. Por quê, Johnny? Porque a ideia das vendas, gente, eu tenho uma frase, eu adoro usar essa frase. Apresente-se como alguém que quer ajudar e não como alguém que quer vender. Então, o cliente não gosta de vendedor. Então, quanto mais eu parecer que eu quero ajudar, mais fácil vai ficar para o cliente querer comprar de você, porque você vai querendo conexão, empatia, confiança, entende? Então vai muito mais por essa regra. Tem um método que eu uso muito, que eu gosto, que a gente chama de triângulo de ouro. Até para ajudar aqui para o Johnny aqui, né? Triângulo de ouro, que é o quê? 3 mensagens numa só. Já falei disso aqui, vou repetir para quem estiver ouvindo pela segunda vez, terceira vez, é bom que memoriza. Que é o quê? Eu vou mandar uma mensagem de uma imagem, eu vou mandar um áudio e aí eu vou mandar um texto. Tudo na sequência, né? Então eu vou pegar uma imagem, por exemplo, né, a melhor condição do ano para você tirar a sua CNH. Aí eu vou mandar para o cliente.
uma mensagem só com isso escrito, bem direto, assim, chamativo mesmo, para despertar o gatilho mental da curiosidade. Depois eu vou mandar um áudio para esse cliente falando: olha, fulano, tudo bem? Estou falando com você, né? Já falei com você algumas vezes, a gente acabou não conseguindo evoluir nossa conversa até o fechamento, tudo mais, tal. Estou fazendo em contato com você, porque esse mês nós estamos com uma condição muito especial. Nós nunca fizemos uma condição semelhante aqui na nossa autoescola. Eu vejo que é uma grande oportunidade para você tirar a sua habilitação. E eu gostaria de verificar com você se você dispõe de 2 minutos para eu poder explicar para você sobre essa condição especial. Aí eu mando o áudio para ele, aí eu escrevo um texto assim: olha, fulano, essa condição especial estará disponível para você até dia 30 às 15 horas. Pronto. Então eu ativei aí o gatilho mental da curiosidade, eu ativei o gatilho mental também da urgência e da escassez. Então, automaticamente esse cara vai ver aquela mensagem, vai ver o texto e vai querer ouvir o áudio. E aí ele fala: tá, qual que é essa condição? Aí você retoma toda a conversa de novo. Entendeu? Então, Johnny, o ideal seria ir por esse caminho para não ficar uma coisa muito maçante, repetitiva e tudo mais. Eu sempre digo que é muito importante usar a criatividade. Então, cara, você pode mandar vídeo, você pode mandar mensagem, você pode ligar, você pode fazer vídeo seu. Olá, fulano, tudo bem? Bom dia, eu sou a Davi Matias daqui da Autoescola Fulano de Tal. A gente tem se falado por WhatsApp, mas a gente não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente ainda. Eu tomei a liberdade de gravar esse vídeo aqui porque eu quero te apresentar a nossa estrutura, falar um pouco do nosso trabalho e até para a gente poder se conhecer e tudo mais. Então tudo isso é muito legal para gerar conexão com o cliente, ok? Deixa eu dar um alô aqui também para o Rafael que está por aqui. Que bacana, Rafael, seja bem-vindo, boa noite. Isso, seja um ajudador, Eliane, esse é o mais importante, tá? A Janaína fez uma pergunta muito legal, pessoal. Mas aí eu tenho que dar desconto? Não, gente. O problema de vocês de autoescola é que quando fala em condição especial, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é desconto. Quem é cliente meu que sabe que eu odeio a palavra desconto, eu odeio promoção. Elimina isso da vida de vocês. Vai lá, procura aí, Janaína, o seu vocabulário, o seu dicionário onde tem a palavra desconto e promoção e risca, arranca, queima, bota fogo. Gente, quando eu falo condição especial, imagina você que a sua autoescola ela trabalha com boleto, uma entrada mais 3. Uma condição especial esse mês nós estamos trabalhando com uma entrada mais 4. Condição especial eu trabalho com 10 vezes no cartão, até 6 vezes sem juros, a partir de 6 vezes com juros. Esse mês, exclusivamente esse mês, nós estamos fazendo até 10 vezes sem juros. A gente só trabalha com 10 vezes sem juros. Esse mês, se você fechar nesse mês até dia 15, eu faço para você em 12 vezes sem juros. Simples. Olha, normalmente aqui a gente pede uma entrada de R$600 para você dar início ao seu processo. Nesse mês, se você fechar comigo até dia 15, eu faço para você uma entrada de R$300. Então tem muitas formas de você fazer sem trabalhar com desconto. Gente, desconto é uma doença. Desconto torna você viciado em dar desconto para o seu cliente, torna o seu vendedor viciado em vender só com desconto e torna o cliente viciado em querer comprar com desconto. Beleza? Então, encontre as maneiras diferentes, tá? De você fazer isso. Por exemplo, se você fechar à vista, eu te dou um copo Stanley, como tem um cliente nosso fazendo aqui. Se você fechar comigo a categoria A e B, eu te dou um capacete de presente. Você vai lá, acha uma empresa, faz uma parceria, pega um capacete por R$100 e dá para o cliente. Entendeu? Por quê? Você joga R$100 a mais na sua matrícula e negocia, parcela e você ganhou o dinheiro de volta do capacete. Então, tem muitas formas de você fazer condição especial sem dar nenhum desconto. Vocês viram aqui, se você entrar no nosso perfil, você vai ver que tem um cliente nosso lá que vendeu 40 matrículas num dia. Esse ano, no ano passado, nós tivemos um que vendeu 164 matrículas num dia, sem nenhum desconto. Nós criamos uma condição especial sem desconto para o cliente. Então, condição especial não tem a ver com desconto. Beleza, Janaína? Respondeu? Ótimo, Janaína falou, maravilha, vou fazer isso. Ótimo, muito bom, show de bola. Bom, gente, vamos avançar aqui, que ainda tem mais coisa para entregar para vocês. E aí, gente, nós falamos então um pouquinho sobre metas. Agora eu quero falar sobre indicadores. Não adianta ter metas, gente, se você não tiver indicadores. Ou seja, não adianta ter metas se você não monitorar essa meta. O nosso maior desafio hoje aqui com os nossos clientes é monitorar os resultados. A nossa maior dificuldade. Ainda, gente, muitos donos de autoescola ainda têm a mentalidade que é tirar pedido. Ele quer que o aluno chegue lá, bom dia, quanto tá a CNH? 1.200, beleza, manda o Pix, pronto. Cara, essa era já passou.
A era das autoescolas tirarem pedidos ficou há 5 anos atrás. E você deve estar percebendo isso. Por isso tem autoescola que caiu 80%, 90% das vendas, porque ainda querem tirar pedido. Acabou. Agora é a era dos vendedores mesmo, ativo. Cara que cria conexão, empatia, confiança, que gera humanização, singularidade, experiência, que entende de processo de vendas, que agrega valor ao serviço, que sabe lidar com as objeções. É dessa era agora que nós estamos vivendo. Então você tem que entender isso. Só que você, como dono de autoescola, não pode ficar achando que o seu papel é dar aula. Você não deveria estar dando aula mais. Entende? Eu sei que tem algumas autoescolas que são pequenas, mas você tem que perguntar o seguinte: o que eu tenho que fazer para que eu possa contratar um instrutor e eu não dar mais aula para eu poder ficar estratégico e acompanhar os resultados da minha autoescola? Quantas matrículas eu tenho que vender a mais por mês para eu poder ter condições de contratar um vendedor para eu não ter mais que vender? Claro, não significa que você não possa vender. Eu digo que dono de empresa também vende. Eu sou o maior vendedor da minha empresa, sou eu. Então, nós também temos que vender até para você não perder o feeling ali, o relacionamento, o contato com os clientes. Mas, cara, você tem que ter tempo para pensar, tem que ter tempo para acompanhar os indicadores. Então, por isso nós vamos falar de indicadores agora. Não adianta estabelecer metas se você não monitorar esses indicadores. Então, a gente vai falar já ouviu falar de KPI, o KPI, que são, na verdade, são indicadores de performance, né? Os indicadores chaves. Vem dessa ideia. Então, é importante você acompanhar isso aí. E aí, gente, imagina você que você é um piloto de avião e está num avião, mas por alguma razão todo o painel dá um pane e pifa. Ou que por alguma razão você não tem acesso ao painel de controle. Cara, o que você acha que vai acontecer? De verdade. Bom, você entendeu? É exatamente isso que vai acontecer com a sua autoescola se você não monitorar as metas da sua autoescola. Se você não tiver indicadores e não começar a acompanhar de perto. Sabe por quê, gente? Porque os indicadores eles são exatamente essa ideia do painel de controle. O painel de controle no avião ele serve para poder mostrar para o cara, pro piloto ali, o comandante piloto, que o avião está voando na direção certa. Para verificar se ele está na velocidade certa. Ou se precisa fazer algum ajuste. Então, os indicadores na autoescola eles vão mostrar para você o que está funcionando e o que precisa ser mudado, o que precisa ser ajustado. Se você não acompanha isso, meu amigo, o seu avião pode estar indo para um caminho totalmente errado, na velocidade totalmente errada, e você vai ter um problema seríssimo. Então é muito importante que você acompanhe, ok? A Eliane falou, né, está muito difícil contratar um bom vendedor. Sim. Sabe por quê, Eliane? Gente boa de verdade está tudo empregado. Gente boa não fica desempregado. Os que estão desempregados, desculpa a expressão, mas é escória que o mercado não quer. Porque uma pessoa boa pode estar desempregada, ela tem que estar num processo de transição de carreira ou a empresa faliu. Porque gente boa o mercado absorve. Então, por isso que você tem que ter um método correto de fazer recrutamento e seleção. Aqui, para os nossos clientes, e também para não clientes, se você precisar, porque a gente tem no grupo uma empresa de recrutamento e seleção, a Impulso RH. Depois você pode pesquisar aí para você conhecer. Então essa empresa faz toda a parte de recrutamento e seleção de vendedores, diretor geral, diretor de ensino, instrutor prático, instrutor teórico, se você precisar, essa empresa faz para você. Mas aqui também na SOI, para todos os nossos clientes que precisam de recrutamento e seleção, a gente faz recrutamento e seleção e te entrega aí os candidatos prontinhos. A gente capta o candidato na sua região, faz todo o desenho do perfil da vaga, entrevista os candidatos, manda para você 3 candidatos pré-selecionados, e aí você só entrevista e escolhe aquele candidato. E a gente dá uma garantia de 90 dias, se ele pedir conta ou você desligar em 90 dias, a gente faz uma reposição para você. Então talvez essa seja uma alternativa para você encontrar bons vendedores. Existe. Só precisa da estratégia correta para poder acessá-los. Ok? Bom, vamos lá, gente. Aqui eu vou falar então de quais são os principais indicadores aí para a sua autoescola e também como você vai fazer para poder, a fórmula para poder calcular esses indicadores. Vamos começar com o indicador de taxa de conversão de leads. Como é que você faz? Esse é o indicador que você tem que ter. Taxa de conversão. Você não pode permitir chegar a 300 leads na sua autoescola e a sua vendedora vender 10 pessoas. Está errado. Gente, uma autoescola, o que acontece hoje? A média de taxa de conversão de autoescolas é de 3, vamos colocar 5, de 5,
7%, quando muito 8%. Isso é muito pouco. Uma autoescola deveria ter uma taxa de conversão de no mínimo 20%. Ou seja, eu recebo 100 leads e fecho com 20. Então, por exemplo, aqui nós temos autoescolas que estão com a gente aqui, que tem uma taxa de conversão de 30%, 33%, 25%, 28%, 40%. Já tivemos autoescolas chegar a 42% de conversão. Mas são autoescolas que estão com a gente há 1 ano, 2 anos. E como a gente tem a mentoria semanal de vendas, né, toda quarta-feira, amanhã é o dia, a gente tem um treinamento de vendas para todos os vendedores de autoescolas que são nossos clientes. Então, os clientes que estão com a gente há muito tempo, eles já têm uma taxa de conversão muito melhor, porque eles vão sendo treinados, capacitados para poder vender. Então, o ideal é que a sua autoescola melhore cada vez mais a taxa de conversão. Até porque, dependendo da cidade que você está, você vai ter um teto de leads que você vai receber por mês. Por mais que você invista, vai chegar um teto. Então, a única maneira de você aumentar as suas vendas é aumentando a taxa de conversão, a capacidade da sua equipe de converter vendas. E como é que você faz isso? Treinando e capacitando seu time comercial, ok? E aí, gente, então a fórmula aqui para você calcular a taxa de conversão, você vai pegar o número de matrículas e vai dividir pelo número de leads vezes 100. Então, por exemplo, se você fechou 30 matrículas e você recebeu 300 leads, você vai pegar 30, vai dividir por 300, vai multiplicar por 100, e aí então você vai chegar à sua taxa de conversão para saber quando você está convertendo, tá? Se você não está no grupo VIP, vai para lá porque eu vou te mandar esse material, depois você tem isso tudo pronto lá, você pode pegar isso e aprender, anotar, imprimir isso aqui para você usar aí como na sua autoescola. Outra coisa muito importante é o que a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Esse é um indicador muito importante para você, principalmente para você que já é nosso cliente, que utiliza tráfego pago, ou que não é nosso cliente, mas utiliza tráfego pago de uma outra empresa, de uma outra, outra agência aí e tudo mais. Por quê? Porque aqui você vai pegar o total de investimento do marketing, que você usou lá para o marketing vendas, e vai dividir isso pelo número de matrículas. Então, se você investiu, por exemplo, 1.500 de marketing vendas, pega esse 1.500 e divide pela quantidade de matrículas que você fechou. Aí você vai ter uma noção de qual que é o valor do CAC, que a gente chama aqui, que é o custo de aquisição de cliente, para você saber. É muito importante você saber isso, por quê? Para você saber se está tendo retorno. Poxa, eu estou investindo lá R$800 por mês de tráfego, R$1.000 de tráfego, de marketing vendas. Quanto que isso está trazendo para você? Qual que é o custo que você está tendo por cliente? Cada cliente que comprou de você por aquisição. É importante você ter essa métrica aí para você acompanhar e ter certeza que está valendo a pena o investimento. O terceiro indicador que você precisa ter, obrigatoriamente, ticket médio. Como é que você vai calcular o ticket médio? Você vai pegar o total de faturamento que você teve e vai dividir pelo número de matrículas. Então, se você faturou 100 mil, você vai pegar 100 mil e vai dividir pelo número de matrículas. Então, olha, eu fiz esse 100 mil, eu tive que fazer 40 matrículas. Você vai pegar 100 mil e vai dividir por 40 matrículas para você saber qual que é o seu ticket médio. Qual que é a média que ficou de cada pedido. Qual que é a média de matrículas. Entendeu? Qual que é a média por matrículas. Entendeu? O que você está vendendo. Então, para você ter noção, a minha média de matrícula está 1.500, minha média está 1.800, meu ticket médio, uma pela outra, está saindo quanto? Isso é o ticket médio. É muito importante você ter isso aqui, até para você entender como é que você pode aumentar e melhorar ali o seu ticket médio. Ok? Próximo, taxa de retenção de alunos. Gente, isso aqui é muito importante. É muito comum, o aluno vai lá na sua escola, faz a matrícula, parcela no boleto, paga uma parcela, 2 parcelas, some. Ele cancela, ele não conclui. Aí fica perdido. Então você precisa saber um pouquinho aqui como é que está a sua taxa de retenção. Então você vai pegar os números de alunos que concluíram, vai dividir isso pelo total de aluno e vai multiplicar por 100. Então se você teve, por exemplo, 200 alunos, não, 200 é muito, né, gente? Vamos colocar lá no mês. 35 alunos que se inscreveram, desses 35, quantos concluíram? Você vai pegar os que concluíram, vai dividir pelo total que se inscreveram, que foi os 35, e vai multiplicar isso por 100. Aí você vai ter, então, a taxa de retenção de alunos. Isso é muito importante. Principalmente, por exemplo, aqui tem esse pessoal aqui que utiliza aquele método CNH-POP. Eu não gosto, vocês sabem disso. E eu falo abertamente, não gosto porque torna mais viciado ainda, dar desconto, mas é o método do cara, o cara está ganhando muito dinheiro com isso. Por quê? Porque ele pegou uma dor das autoescolas, que é vender por desconto, e ele está arrebentando de ganhar dinheiro. Então,
Mas tem muita gente que vai lá e faz o CNH Pop e fica aquele monte de alunos. Tem alguns casos que 70% deles não conclui o processo. Não conclui. Em alguns lugares, 30% não conclui. Então dá para você ter essa noção aqui, ok? Então é importante você fazer isso. Outra coisa muito importante, gente, que você precisa ter um indicador aí, taxa de ocupação de frota. Para você poder entender como é que está sendo usado, como é que funciona isso. Na verdade é o percentual de utilização dos veículos da sua autoescola. E aí tem autoescola que está com um monte de veículo parado. Então é bom você avaliar isso, até para você avaliar custos, manutenção e tudo mais, se vale a pena manter o veículo rodando, porque daqui a pouco você descobre que a taxa de ocupação está muito baixa e que não faz sentido aquele veículo estar rodando, porque o custo não está valendo. Então vale a pena talvez você tirar um, deixar guardado ali para quando as vendas voltar a crescer de novo e tudo mais. Então pensa nisso aí. E aí, outro índice muito importante que você precisa ter como indicador é índice de satisfação dos alunos. Gente, essa aqui é uma parte muito importante, tá? Quem é nosso cliente que sabe que a gente manda lá para você aquela pesquisa de satisfação. Aquela pesquisa de satisfação ela tem dois objetivos. Um, avaliar a satisfação dos alunos com você, mas tem um outro objetivo que é conseguir indicações. Então, quem é nosso cliente sabe do que eu estou falando. E aqui, gente, é muito importante você avaliar a satisfação dos alunos. Então, tem lá a pesquisa de satisfação e você mensura de 0 a 10 e depois você consegue fazer uma média de satisfação das notas ali que você recebeu de 0 a 10, para você saber se sua média está 5, sua média está 6, sua média está 8, 10. Esse é um índice muito importante para quê? Para você treinar, capacitar, perceber onde a sua equipe está falhando. Então, por exemplo, lá avalia o local onde foi feita as aulas teóricas, a qualidade do material, a qualidade do instrutor, a clareza do ensino, avalia, por exemplo, o instrutor prático, né? Se foi um bom instrutor e tudo mais, avalia a qualidade do atendimento do telefone, a qualidade do suporte durante todo o processo. Então ali você consegue ter um percentual que é muito importante. E aí tem um outro indicador que é muito importante você ter aí, que é o indicador de taxa de cancelamento, que é muito simples. Você vai pegar as matrículas canceladas em relação ao total de matrícula. Então, por exemplo, nós fizemos 30 matrículas. Dessas 30, quantos cancelaram? Para você ter essa média e você entender por que esses alunos cancelaram, o que nós podemos fazer para esses alunos não cancelarem. Então, por exemplo, tem autoescola aqui que 20% das vendas dela é de mudança, de transferência. Aluno que começou em outra autoescola, cancelou e veio para cá. Pô, peraí. Se eu tenho 30% dos alunos vindo lá para cá, o que está acontecendo nessa autoescola que 30% das pessoas cancelam? Agora, o desespero gente, se tem 30% dos alunos lá do outro concorrente que é seu, que está cancelando e indo para lá. Por isso que é importante você ter uma taxa de cancelamento, esse indicador, para que você possa acompanhar e verificar. Ele está cancelando durante o processo de fechamento ali, né? Fechou, desistiu. Por que ele desistiu? Ele está cancelando. Durante as aulas teóricas. O que está acontecendo nesse período que ele cancela? Durante as aulas práticas, ele cancelou por quê? Foi alguma coisa que aconteceu em relação ao instrutor? Até porque tem um contato muito grande com o instrutor, né? O maior contato do aluno é com o instrutor. Então, por isso que quanto mais você capacitar o seu instrutor, a maior chance de reter alunos. Ok? Maravilha. O Rafael falou o seguinte: amanhã estarei firme e forte na nossa aula de vendas. Maravilha, Rafael. Amanhã cedo, 9 horas da manhã, nós estaremos firmes e fortes juntos. Brigadão. Então é importante você avaliar isso aqui. Esse Rafael que está falando aqui é o Rafael da Lusitana, é isso? Fala para mim, porque eu tenho 3 clientes que é Rafael aqui, e aí eu não memorizei seu sobrenome, me perdoa, tá? Só fala para mim aí se você é lá da Parque Paulista. Ok? E aí, gente, um outro indicador muito importante é o indicador de faturamento mensal. Cara, é da Parque Paulista, né? Maravilha, Rafael. Obrigado por estar aqui, tá? Seja bem-vindo aí. E aí, então, um outro indicador é faturamento mensal. Por quê, gente? Você tem que ter um valor mensal que a sua autoescola quer faturar, e aí você ficar acompanhando se você está alcançando esse faturamento nesse período que você estabeleceu. Até porque para você avaliar se o seu faturamento está crescendo ou está decrescendo. Então, por exemplo, né, as pessoas que acompanham a nossa planilha ali semanal, nós temos uma planilha de gestão e a outra planilha operacional.
Quem tem a planilha de gestão aí, ele consegue acompanhar, por exemplo, nessa primeira semana de outubro, em relação à primeira semana de setembro, eu cresci ou decresci? Na segunda semana do mês, em relação à primeira semana, cresci ou decresci? Esse mês, em relação ao mês passado, eu cresci ou decresci? A minha atendente, na segunda semana, em relação à primeira semana, ela cresceu ou decresceu o resultado? A minha atendente, uma em relação à outra, cresceu ou decresceu? Então, você consegue fazer isso. Então, a mesma coisa, você tem que ter um faturamento que você alcançar no mês e avaliar se você está alcançando esse faturamento ou não. Se não está alcançando, cara, por que não está alcançando? O que precisa acontecer para você alcançar? Por isso tem que ter esse indicador aqui, ok? Deixa eu pegar aqui alguns comentários de vocês. Cara, olha só isso aqui. Ave Maria. Vou falar besteira aqui, Sr. Eliezer. Eu sei que o senhor é um cara religioso. Me perdoa, tá? Mas eu quase gozo aqui do outro lado. Por quê, gente? Olha só o que o Sr. Eliezer falou aqui. E, gente, isso é muito importante. O Sr. Eliezer domina os números dele lá. Coloca na sua cabeça isso. Gente, você não pode melhorar aquilo que você não mensura. Não tem como. Você quer fazer seu negócio crescer? Controla os números. Olha só o que ele falou aqui. Matias, nós iniciamos nas redes sociais com você, né, que é a parte de captação, no dia 23/9. Que iniciou os primeiros leads. Tivemos 37 dias, recebeu 242 leads. Lead, gente, é pessoas que têm interesse em comprar com ele, que entram em contato solicitando orçamento e tudo mais. 242 leads. Fechamos 61 processos com esses leads. Então foi 25,3% de conversão. Esse cara, eu sou fã dele. Ai, gente, o meu sonho é ter pelo menos 50 igual. E aí, gente, ó, pra você que tá me ouvindo aqui, você sabe que eu sou muito rasgado, falo mesmo sem rodeios. Cara, pega isso aqui como inspiração pra você. Você domina os números do seu negócio desse jeito? Você tem essas informações? Sabe fazer esses cálculos? Isso é muito importante. Então, olha só, gente, ó, ele tá com uma taxa de conversão de 25,3%. Cara, tá fantástica. Para um cara que tá com a gente aí, dia 23 para cá, no 9, então são 7... Vamos colocar 30 dias, né? Que nós estamos agora dia 20... Hoje é 28? 29? Então, 36 dias, 37... Aí, colocou aqui, 37 dias. Eu tô fazendo conta aqui, sem o cara já me entregou o número. 37 dias, ele tá com uma taxa de conversão de 25,3%. Tá ótima a taxa de conversão. Para uma autoescola tá ótima. Então, olha só, gente, 61 matrículas. É um número muito bom para uma autoescola. Muito bom. Levando em consideração que em setembro ele fechou o mês com 24. Então, isso é muito legal. Obrigado, Sr. Eliezer, por ter compartilhado com a gente. Muito bom, parabéns, tá? Beleza. Perfeito. O outro Rafael também. O outro Rafael falou que não é não, mas eu também estou na aula de vendas. Maravilhoso. Aqui, o Rafael Souza é da Lusitana e o Rafael Chamarelli é o da Parque Paulista. Legal. Show de bola. Vou tentar memorizar esse. Rafael Souza é mais fácil, mas Chamarelli é mais difícil. Bom, gente, nós estamos quase chegando ao final aqui. Deixa eu avançar aqui. Nosso tempo já estourou, né? Mas, enfim. E aí, gente, agora que você entendeu, né? Falamos de meta, indicadores e tudo mais. Você entendeu separadamente a diferença entre os dois. Agora você precisa conectar as duas coisas no dia a dia na sua autoescola. Casar metas com indicadores. E como que eu faço isso? Primeiro, reúno com a minha equipe, alinho todas as metas estabelecidas, alinho com a minha equipe no segundo passo, como que eu vou acompanhar. Pessoal, as metas são essas, os indicadores que eu vou avaliar são esses e todos os dias eu vou avaliar esses indicadores aqui. Então, como é que você vai fazer isso? Então, uma dica valiosa para você fazer isso, para poder casar meta e indicadores gente, cria um painel de controle. Eu gosto de chamar de sistema de gestão à vista. O que é isso? Você tem duas formas. É uma planilha, aí vai estar mais com você, que é um painel de controle. Entendeu? O Rafael Chamarelli, diz que é só chamar de Chamarelli, que fica mais fácil. Beleza, chama de Chamarelli, beleza, tá fácil. Então, cria uma planilha, por exemplo, onde você vai acompanhar esses indicadores. Quem é nosso cliente que já tem essa planilha pronta? Porque você consegue lá naquela planilha nossa de gestão de relacionamento e de banco de dados, você consegue verificar por atendente
quantos clientes ele atendeu por dia, você consegue verificar quais foram as categorias, qual o contato que ele está, primeiro contato, segundo contato, quais são os serviços. Ali você faz toda a gestão. Mas para quem ainda não é nosso cliente, você pode criar uma planilha de Excel onde você vai monitorar isso. O segundo aspecto, que seria, para mim é o ideal, mas é o mais complexo, é você ter uma TV lá na sua autoescola, onde você vai alimentando e fica mostrando lá na TV o tempo todo quantidade de leads que chegou, quantidade de abordagens que foram feitas, quantidade de matrículas, é onde a equipe acompanha. Ou você pode colocar um quadro em branco, que é mais barato. Você compra uma lousa, um quadro, e você pode fazer uma espécie de uma planilha de Excel lá mesmo. Você vai lá e coloca, por exemplo, o serviço que você vende, você coloca o nome dos vendedores, e aí cada venda que a pessoa for fazer no dia da semana, você pode colocar na semana, talvez não dê para colocar o mês inteiro. Você coloca a semana e vai colocando as vendas que a pessoa vai fazendo durante aquela semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e sábado, se você abre no sábado também. E aí você vai colocando lá, por exemplo, fulana vendeu categoria A, vai lá e marca um para ela. Fulana vendeu categoria A e B, vai lá e coloca o número. E aí você cria um campo no final e você soma o total do dia. Olha, até agora vendemos tanto. Total da semana, vendemos tanto. Para a sua equipe ver e você ver e acompanhar. E, gente, isso é muito legal. Por quê? Porque é um modo das pessoas verem. E nós somos competitivos por natureza. Então, quando eu olho para aquele painel e eu vejo que eu estou na rabeira da cadeia alimentar, eu já fico desesperado. Eu falo, eu tenho que vender, eu tenho que correr atrás porque eu tenho que fazer. Então, você pode colocar lá, por exemplo, aqueles principais indicadores. Prospecção, contato, proposta, matrícula e venda. Você pode colocar esses 5 indicadores e taxa de conversão. 6. Você coloca num quadro lá e você vai acompanhando isso semanalmente. Toda semana você apaga aquela semana e deixa atualizado o volume da semana, o compilado da semana ali, entendeu? O acumulado da semana, você apaga e vai colocando semana a semana. Entendeu a ideia? Então é muito interessante você fazer isso aí, ok? O Johnny perguntou se é interessante criar metas diárias, semanais e mensais. O Johnny, na verdade você tem que criar meta individual e coletiva, diária e mensal. Então tem individual, por exemplo, o Johnny, olha, o Johnny tem que fazer 20 contatos por dia, individual. Como eu tenho o Johnny e o Rafael, são 2 pessoas, então são 40 o coletivo. No mês, estou falando de contato, no mês ele vai fazer 440 contatos, individual. Os 2 juntos, coletivo, 880 contatos. Ok? E aí o que acontece? Então eu trabalho diário e mensal. Por quê? Porque daí o que acontece? Eu vou acompanhando diariamente, que vai gerar um acumulado semanal, que vai gerar um acumulado quinzenal. Entendeu? Então se eu tenho claro diário e mensal, o semanal e o quinzenal será a consequência desse diário que vai acontecendo acumulado. Então, a meta semanal é consequência do diário acumulado numa semana. A quinzenal é consequência do diário acumulado em 15 dias. Entendeu a ideia? Então, eu não preciso criar metas, senão fica muita coisa. Eu só preciso monitorar para certificar. Então, por exemplo, se na semana são 5 dias e ela tem que fazer 20 contatos, então 20 vezes 5 vai dar quanto? 100. Não é isso? Então, eu vou lá acompanhar e certificar de que na semana ela fez aquele 100. Se não fizer, ela está me devendo, eu vou ter que dar feedback. Então, por isso que é importante eu acompanhar diariamente. Porque se eu garanto que ela faça diariamente, o semanal está garantido. Se ela fez semanalmente, o quinzenal está garantido. Simples assim. Então, a maior dificuldade hoje, desculpe-me, dos gestores é acompanhar diariamente. É eu chegar no final do dia e falar, beleza, o Rafael tinha que fazer 20 ligações, quanto ele fez? 17. Rafael, antes de você ir embora, vem aqui na minha mesa. Quantos contatos você tinha que fazer hoje? 20. Quantos você fez? 17. O que aconteceu que você não conseguiu fazer os outros 3? Você teve alguma dificuldade? Qual foi a dificuldade que você teve? O que você pode fazer amanhã para poder conseguir bater essas 20? Você precisa de suporte? Como que eu, como seu gestor, posso fazer para poder te ajudar? Então, eu posso muito mais nesse sentido e aí eu vou ali acompanhar o Rafael. Gente, lembre-se, perguntas é a melhor coisa que existe na gestão. Pergunta. Tem a regra dos 5 por quê. Por que você não fez a ligação? Porque eu não tive tempo. Por que você não tive tempo? Por que eu estava agendando exame? Por que você estava agendando exame? Porque a fulana faltou. Entendeu a ideia? Eu tenho que para poder achar a fundo. Quando eu faço 5 perguntas para a pessoa, eu acho a raiz do problema. 5 perguntas. Então, anota aí a regra dos 5 porquês.
Por quê? 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 Para eliminar todas as justificativas. Ok? Então, cria um painel, coloca um painel ali para você. O ideal, gente, seria você colocar um quadro onde você vai acompanhando. E se você, como dono, às vezes for muito corrido, não tiver tempo para poder limpar o painel e atualizá-lo, pega um vendedor que você entende que é responsável, maduro, e pede para ele limpar o painel. Então, por exemplo, chegou no final da semana, no sábado, faz o compilado da semana, coloca lá e apaga todo o restante da semana. Né? Você vai mudar só as datas. Né? É a mesma coisa. Você vai mudar as datas ali para a próxima semana. Pronto, acabou. Beleza? Então, acho que é uma coisa boa que você pode fazer isso aí. Cria, exatamente, ela falou, cria uma competição saudável, né? A Eliane falou, exatamente. Isso é muito legal, gente. Precisa ter, ok? E aí, gente, por último aqui, reuniões semanais para ajustes. Então, além de você criar esse painel, né, sentou com a sua equipe, fez uma reunião, alinhou todas as metas, alinhou todos os indicadores, como é que você vai acompanhar e tudo mais. Você vai ser diário, você vai sentar com essa pessoa diariamente para dar um feedback. Gente, eu sei que parece chato, mas se você fizer isso com a sua equipe durante 90 dias... vira um hábito. A sua equipe fica madura. Daqui a pouco você não precisa dar feedback todos os dias. Daqui a pouco você começa a dar feedback semanal, feedback quinzenal, entendeu? Então fica uma coisa mais light, entendeu? E aí o que acontece? Fez lá, alinhou tudo, colocou o painel, mas não adianta nada você deixar solto lá e orar para Jesus Cristo. Deus abençoe quem cedo, não dá não. Que muitos donos de autoescola fazem isso. É o quê? Vai lá, alinha a meta, indicador e acha que a equipe vai fazer. Fala, não, Matias, são pessoas maduras, velhas, casada, mãe de família, pai de família, barbudo, eu não vou cobrar de barbudo, não. Meu amigo, se você não quer cobrar de barbado, não abra a empresa. Entendeu? Abre uma creche, vai cuidar de criancinha. Quem abriu empresa vai cobrar de barbudo, sim. Vocês têm noção? Quem me acompanha aqui sabe que eu trabalhei no navio durante 10 anos. Eu liderei muitas pessoas que tinham muito mais tempo de casa do que eu e eram muito mais velhas do que eu, inclusive de idade. E eu tinha que sentar do lado, cobrar, dar advertência, mandar embora do meu jeito. Por quê? Só porque o cara é mais velho do que eu, é barbudo, pai de família, vai ter responsabilidade? Meu amigo, se o mundo funcionasse assim, nós éramos todos perfeitos e o mundo seria um paraíso. Como o diabo desceu e fudeu com tudo, né? Para quem acredita nisso, então não é um paraíso, meu amigo. Até lá você vai ter que cobrar e acompanhar e esperar a imperfeição das pessoas. Tem uma expressão, não é da Abraham Lincoln, eu não vou lembrar o dono da frase, mas não importa também o dono, ele é importante, mas eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas tem uma frase que diz o seguinte: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns, obter resultados extraordinários a partir de pessoas comuns. Gente, a maioria das pessoas que você vai receber aí são pessoas comuns. Raramente você vai receber um gênio para trabalhar com você. A maioria são pessoas comuns. Então, você tem que desenvolver essas pessoas, ok? Então, gente, não adianta nada você ter lá, né, as metas, indicador, colocar tudo lá e deixar solto. Então, o que você vai ter que fazer agora? Reunião semanal. Né? O ideal seria semanal. Você fazer uma reunião semanal para poder analisar todos os números. Olha, pessoal, a gente tinha que fazer tantos contatos por semana. Fizemos tanto. Se bateu a meta, cara, elogia, parabeniza e tudo mais. Não bateu, entenda por que não bateu e quais serão os ajustes que serão feitos para poder conseguir bater na próxima semana. Então é uma reunião semanal para poder falar do que aconteceu, como foi, principais dificuldades, principais facilidades, principais aprendizados, necessidade de apoio e suporte e alinhar para a próxima semana quais serão os ajustes que serão feitos para que ou mantenha o resultado que está indo legal ou que corrija aquilo que não está legal. Então, uma vez por semana você vai poder fazer isso para poder avaliar se você está no caminho certo ou quais ajustes você vai ter que fazer. Você vai avaliar, por exemplo, como é que está a taxa de conversão, como é que está a prospecção, enfim, todas aquelas metas, indicadores ali, fala de todos eles. Tem dono de autoescola que tem uma crença de, Matias, eu não gosto de falar de quanto nós faturamos, para o cara não saber quanto nós estamos vendendo. Pelo amor de Deus, eu acho ridículo isso. As pessoas estão dedicando o tempo delas a você, o intelecto delas a você, a energia delas a você, a vida delas a você, e não pode saber quanto está sendo faturado a partir de todo esse trabalho, todo esse empenho. Tenha santa paciência. Tem que ter muito saco para escutar umas coisas dessas. Mas, fazer o quê? Então, gente, eu não tenho problema nenhum que a minha equipe saiba, faço questão, aliás, de falar para a nossa equipe quantos contratos nós fechamos. Eu faço questão.
Eu fico feliz que a nossa equipe saiba. É o trabalho deles. Então, até para saber que está no caminho certo, para saber que eles são foda, que está entregando. Então, não tenha medo de fazer isso, ok? E aí, gente, enfim, para poder concluir, é isso. Agora que você já entendeu, né, quais são a diferença entre meta e indicadores, a importância de você estabelecer metas aí, quais são os principais indicadores que você tem que ter na sua autoescola, quais são as principais metas que você tem que ter, né? Entendeu aí um pouquinho de como fazer essa gestão, de como fazer esse acompanhamento. Então o que eu espero de verdade, cara, é que você pegue isso aí, coloque em prática na sua autoescola, para que você possa crescer cada vez mais, para que você possa melhorar a lucratividade aí da sua autoescola. Beleza? Pessoal, agora eu vou abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Nossa live hoje durou quase 2 horas, né, gente? Mas tinha muito conteúdo e eu sempre gosto de entregar tudo. Eu vou falando, vou empolgando, vocês vão perguntando e aí acaba ficando extenso. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, comentar, valeu a pena, não valeu a pena, agregou? Fala para nós aí. Quando vocês falam, eu vou salvar aqui esse conteúdo aqui em PDF, que daqui a pouco eu vou mandar para vocês lá no grupo VIP. Aí tem algumas coisas aqui que eu não falei, ou então resumi, tem coisa que eu falei mais, que aqui vocês vão ver que é mais tópicos, né? E aí eu vou agregando o conteúdo aqui e falando. Fala pra mim aí, pessoal, comenta comigo, valeu a pena, não valeu a pena, agregou? Vocês parecem que estão meio tímidos hoje, ninguém quer fazer perguntas, dúvidas, nada? Como diz o meu amigo, lamúrias, chorumelas, lamentações? Ninguém? Maravilha, a Vilma diz que todo conhecimento enriquece, show de bola. O Johnny falou ensinamento muito bom para ser usado em diversas áreas, valeu Johnny, obrigado, que bom que você estava por aqui hoje. A Janaé falou o seguinte, né, se abrir os números do faturamento, corre o risco de pedir aumento, acho que é por isso do medo. Não, eu também penso isso. Tem gente que pensa isso, né? Concordo com você. Com medo da equipe fala, nossa, você tá vendendo tanto, nós ganhando essa merda, né? Então a gente quer mais. O Rafael falou que valeu muito a pena, muito bom, show de bola. O Sr. Eliezer falou que desperta muita gente, muito bom, valeu, obrigado. Exatamente, né? A Eliane falou que o coração da empresa é o departamento comercial. Gente, é isso. É o coração, é o cérebro, é o pulmão, o rins. Não tem vendas, não tem nada, tá? A Vilma falou que para não pedir aumento é só mostrar todos os custos que o CFC tem, que resolveu o problema de pedir aumento. Porque daí vai querer fazer uma vaquinha para ajudar, né, Vilma? Fábio falou valeu muito, Janaína falou que excelente, parabéns, obrigado, Janaína. Galera, então é isso. Obrigado a vocês por mais um dia aqui, por ter me acompanhado aqui até o final. Sei que estendeu bastante hoje, né? Tinha muita gente mais no começo, algumas saem. Mas eu agradeço muito a todos vocês, né? As pessoas que ficaram comigo aqui até o final, vocês que estão aqui até o final, obrigado. Aqueles também que não puderam ficar até o final, saíram pelos seus motivos, obrigado por ter acompanhado parte da live. E obrigado também àqueles que vão assistir offline, porque tem o triplo de pessoas que assistem offline, né? Tem muito mais gente que assiste offline, tem lives que chega a 300, 400, 500 visualizações. Então, assistem muito mais offline do que online, porque às vezes a pessoa está ocupada e tudo mais. Obrigado mesmo a vocês, tá? E aí, na próxima terça-feira, como eu falei para vocês, eu vou estar com o Thales aqui para falar um pouco sobre branding. Então, a gente faça um esforço para poder assistir, que é um conteúdo muito rico, tá? O Rafael tá pedindo para pular no grupo VIP. Tá bom, o Rafael, me chama ali no privado ali, só para me lembrar, que eu te coloco lá no grupo VIP sim, tá? Quem tiver meu contato que não tá no grupo VIP, me chama lá que eu coloco no grupo VIP. Quem não tem meu contato ainda, só me chamar no direct aqui que eu coloco no grupo VIP, tá bom? Gente, obrigado a vocês, uma semana extraordinária. Lembrando que para quem vai trabalhar amanhã e sábado, né? Isso, amanhã e sábado. Amanhã e sábado, então, amanhã e sábado não, né? Amanhã e quinta. Nós ainda temos mais 2 dias aí que dá para fazer muita coisa ainda, tá? Então foca lá, arrepia que dá para poder fazer muita coisa, tá? A Célia falou, né? Como sempre, trazendo o combustível do conhecimento. Obrigado, Célia. Juliana falou que foi excelente.
A Márcia lá da Teixeira Soares mencionou, né? Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento conosco. Maravilha, cara. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Obrigado. Boa noite para vocês. Uma semana extraordinária, tá? Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.